Numa noite chuvosa, entre paredes de papelão encharcado, Lena acordou com o coração aos pulos, o suor frio colando a camisa às costas. O sonho era sempre o mesmo. Um menino de cachos ruivos e olhos dourados como âmbar chorava, estendendo os braços, enquanto ela tentava em vão alcançá-lo. O barulho da água escorrendo pelas frestas do abrigo misturava-se ao som da própria respiração ofegante. Ao seu lado, Vera Ivanovna, uma mulher de rosto anguloso e cabelos grisalhos presos num coque severo, já se mexia no escuro, tateando em busca da lata de metal que servia de caneca. Com gestos precisos de quem aprendeu a navegar pela escuridão, ela ofereceu o líquido morno, uma infusão amarga de hortelã colhida entre os entulhos da cidade. Bebe. Isso acalma os nervos, disse a voz áspera como casca de árvore velha. Lena obedeceu, sentindo o calor se espalhar pelo peito, afugentando os últimos vestígios do pesadelo. Do lado de fora, a vida na lixeira seguia seu ritmo sinistro. Ratos farfalhavam entre sacos plásticos, pneus queimavam solitando fumaça preta, e a água suja dos esgotos a céu aberto borbulhava como um caldeirão podre. Era setembro de 2021, e aquele pedaço de chão, coberto por um teto de plástico furado, era tudo que restava do mundo para elas. De novo o mesmo sonho, murmurou Lena, passando os dedos pelo medalhão de prata que nunca tirava do pescoço. E se eu tiver mesmo um filho? E se ele estiver me esperando em algum lugar? Vera suspirou, os dedos cansaços alisando as rugas profundas ao redor dos olhos. Aquela pergunta voltava como uma ferida que não cicatrizava. A verdade era um peso que ela carregava há 2 anos. Uma mulher com ferimentos daquela gravidade não era abandonada ao acaso. Alguém quisera matá-la lentamente com crueldade calculada. E se Lena recuperasse a memória, o perigo poderia rastreá-las até ali, naquele esconderijo improvisado entre montanhas de lixo. A memória pode voltar. Ou não, respondeu, evasiva. Por enquanto, aguenta firme. Lena encostou a lata na prateleira feita de pneus empilhados, observando as gotas de chuva escorrerem pelas paredes. Quem era ela antes? Por que suas mãos se uniam instintivamente em gesto de reza? Porque sabia, sem nunca ter aprendido, como fazer flores durarem mais dentro de um vidro. E porque a visão de qualquer criança chorando na rua lhe dilacerava a alma como se fosse uma faca. A história começara em maio de 2020, quando Vera, ex-enfermeira de UTI com 28 anos de profissão, revirava os novos descartes da pandemia em busca de qualquer coisa útil. Entre máscaras descartadas e móveis quebrados, os restos de uma demolição clandestina chamaram sua atenção. Pedaços de gesso com fragmentos de afrescos antigos, vidros de janelas estilhaçados, tijolos queimados. Era o lixo de mais um prédio histórico derrubado às escondidas durante o lockdown. Foi então que ouviu um gemido abafado, quase imperceptível, mas inconfundível para seus ouvidos treinados. Debaixo de uma pilha de escombros, um tecido esmeralda de corte impecável, alta costura, daqueles que só se via em vitrines de luxo, deixava entrever um braço inerte. Ao remover os detritos, Vera deparou-se com uma mulher de cerca de 30 anos, o rosto pálido apesar da sangue seco nos cabelos castanho-avermelhados, os lábios entreabertos sussurrando um nome, Matvei, meu menino, a mamãe volta. 3 ferimentos de bala, um no ombro rasgando a clavícula, outro no flanco entre as costelas, o terceiro, um arranhão profundo no crânio, como se tivessem brincado de matar sem pressa. As balas haviam sido removidas à força, as feridas mal suturadas, sinal de que queriam prolongar seu sofrimento. Mas aquela mulher lutava pela vida havia mais de 24 horas, e algo em seus olhos âmbar, fixos e desesperados, fez Vera agir. Sem hospital, sem medicamentos, sem condições mínimas, ela improvisou, álcool de contrabando como antisséptico, um prego aquecido no fogo como bisturi, fios arrancados da própria roupa da vítima para suturar. Trabalhou 3 horas seguidas, iluminada apenas pelas chamas de pneus queimando, xingando entre dentes e rezando a cada santo que lembrava. Suas mãos, treinadas para salvar vidas em salas cirúrgicas, não tremiam. Vamos, minha filha, sussurrava, enquanto costurava a carne dilacerada. Não desista agora. Esse Matvei precisa de você. Ao amanhecer, a estranha respirava mais regularmente, o pulso fraco mais estável. Por 3 dias Vera cuidou dela, alimentando-a com caldos ralos e trocando compressas. No 4º dia, os olhos âmbar se abriram, confusos. Onde estou? Comigo, respondeu Vera. E você, quem é? A mulher tentou se sentar, mas uma dor aguda a fez levar as mãos à cabeça. Não sei. Não me lembro de nada. Vera estudou seu rosto. A amnésia pós-traumática era comum. Às vezes a memória voltava, outras, desaparecia para sempre. Como você se chama? Não faço ideia.
Os dedos da desconhecida tocaram um medalhão no pescoço, um pequeno pingente em forma de chave. Só isto. Parece importante. Então você será Lena, decidiu Vera com um sorriso amargo. Como Helena, a bela. Bem-vinda ao inferno, Lena. E assim, entre o cheiro de podridão e o barulho da chuva, uma nova vida começou, ou o que restava dela. Na periferia do lixão, onde a terra se confundia com o descarte humano, manchas de cor resistiam teimosas. Margaridas amarelas, camomilas brancas e centáureas roxas brotavam como ilhas frágeis de vida em meio ao reino da decomposição. Vera seguiu o olhar de Lena e balançou a cabeça, com um gesto entre o cansaço e a resignação. Ainda não entendo por que você se apega a essa beleza. Aqui as flores murcham antes do pôr do sol. Não sei, murmurou Lena, ajustando com cuidado o caule curvado de uma camomila. Minhas mãos, é como se sempre tivessem feito isso. Talvez eu fosse florista, ou designer, ou apenas uma romântica em um lugar que não tem espaço para romances, e respondeu Vera secamente. Lena ergueu os olhos para além dos montes de lixo, onde no horizonte, as chaminés da usina de incineração cuspiam fumaça negra no céu cinzento. O ar cheirava a queimado, a metal enferrujado, a plástico derretido. Ao lado delas, ratos do tamanho de gatos jovens espreitavam, gordos e descarados, disputando migalhas com os corvos. Não tinham medo de nada, nem dos humanos nem da morte, que aqui era apenas mais uma moradora. Eles estão vindo, anunciou Vera, tensa, ao ouvir o ronco de um motor se aproximando. O nome soou como uma maldição. Zubarev. Lena estremeceu. Stanislav Grigorievich Zubarev, o autoproclamado rei do lixão, governava aquele pedaço de inferno com punhos de aço e cicatrizes de guerra. Alto, magro como uma lâmina, com o rosto sulcado por marcas que contavam histórias de Chechênia, ele impunha suas regras com a mesma crueldade com que o vento cortava a pele em noites de inverno. Quem queria sobreviver ali pagava. Quem não pagava desaparecia. O som do motor ficou mais alto. Instintivamente Lena puxou a jaqueta surrada, a única peça decente que possuía, como se aquilo pudesse protegê-la. 1 ano e meio naqueles escombros tinha apagado até a memória de como era ser olhada por um homem, mas Zubarev a observava de um jeito diferente. Com um cálculo frio, como quem avalia o valor de um objeto antes de negociá-lo. O UAZ militar parou em uma nuvem de poeira e lama, jogando sujeira nas duas mulheres. Da cabina desceram 3 figuras, Zubarev à frente, seguido por 2 capangas de crânio raspado e corpos quadrados, vestidos em jaquetas camufladas que não escondiam a origem duvidosa. Ex-presidiários? Ex-soldados? Era difícil dizer e perigoso perguntar. Bom dia, senhoras, cumprimentou Zubarev, puxando o capuz para trás e expondo a cabeça raspada. Uma cicatriz serpenteava de sua têmpora até a orelha, lembrança de uma bala que quase o matou em Grozny. Como vai a saúde, Vera Ivanovna? Vivas, Stanislav Grigorievich. Por enquanto, respondeu Vera com a voz carregada de uma cautela que só quem já viu muita morte consegue dominar. A que devemos a honra? Negócios, disse ele, varrendo o olhar pelo abrigo improvisado, até parar nos vasos de flores alinhados com um cuidado quase obsessivo. Que beleza! Quem é a artista aqui? Nossa princesa, respondeu Vera secamente indicando Lena com um gesto. Lena permaneceu em silêncio, os olhos fixos nas poças de água suja aos seus pés. O olhar de Zubarev a queimava como ácido. Havia algo nele, uma mistura de curiosidade e posse, que a fazia querer sumir debaixo da terra. Tenho novidades para vocês, anunciou ele, tirando do bolso um papel amassado. A partir de 1º de outubro, a taxa de proteção sobe para 3.000 por mês. 3.000? Vera empalideceu. Stanislav, mal conseguimos juntar 2. Agora ainda tem uma boca a mais para alimentar, disse, lançando um olhar rápido para Lena. E quem vai pagar por ela? Zubarev sorriu, mas era um sorriso sem alegria, como o brilho de uma faca antes do golpe. O ar aqui é de graça, mas segurança e serviços médicos não são. Que serviços médicos? Vera se levantou, erguendo-se na sua magreza como uma sombra que de repente recupera sua forma. Apesar das roupas gastas e do corpo frágil, algo da antiga autoridade da enfermeira-chefe da UTI da Clínica Municipal número 3 ainda ardia nela. Eu trato seus homens com ervas e rezando, Stanislav. Sem antibióticos, sem equipamentos decentes. Metade dos seus amigos já estaria apodrecendo em alguma vala se não fosse eu. Zubarev riu, um som áspero como cascalho, mas nos seus olhos passou um lampejo de respeito, ou talvez apenas o reconhecimento de que ela falava a verdade. Não se exalte, Doc. Você é boa no que faz, por isso ainda respira neste buraco. Mas dinheiro é dinheiro. Todo mundo precisa.
E se não conseguirmos? A voz de Lena soou antes que pudesse pará-la, com um tom de desafio que a surpreendeu. Zubarev virou-se para ela, agora com um interesse genuíno. A maioria das mulheres daquele lugar baixava os olhos na presença dele. Aquela, no entanto, sustentava seu olhar sem pestanejar. Acharemos um uso para você, disse aos capangas, sem tirar os olhos de Lena. Ainda é bonita. As mãos estão inteiras. Pode trabalhar. Trabalhar em quê? Perguntou Vera, mas já sabia a resposta. O estômago revirou. Na cidade sempre precisam de mãos hábeis. Zubarev deu uma tragada no cigarro, soltando a fumaça no ar úmido. Dinheiro é dinheiro, Vera Ivanovna. Na Chechênia, o tempo se media em segundos. Via o inimigo, atirava, não via, morria. Aqui é mais simples. Tem grana, vive. Não tem, some. Ele deu outra tragada e jogou a bituca em uma poça, onde ela apagou com um chiado. Até o fim da semana, senhoras. 3.000 ou arrumem outro lugar para suas conversas filosóficas. O jipe deu ré, jogando lama nas duas antes de desaparecer em uma nuvem de pó. Lena acompanhou o veículo com o olhar, até que o barulho do motor se perdeu entre os montes de lixo. Conversas filosóficas, repetiu, virando-se para Vera. Ele tem um humor estranho. E uma noção muito particular de justiça, respondeu a velha enfermeira com amargura. E de onde vamos tirar 3.000? Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, observou as mãos de Lena, os dedos longos, ainda elegantes apesar das calosidades, como se tivessem sido feitos para algo mais do que revirar entulho. A gente dá um jeito, murmurou por fim. Sempre damos. À noite, sentadas ao redor de uma fogueira feita de restos de móveis, Lena mexia uma sopa de legumes catados no lixo enquanto Vera separava garrafas plásticas para vender no ponto de reciclagem. O fogo crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes de lata do abrigo. Vera Ivanovna, Lena hesitou, os olhos fixos na panela. Você realmente foi enfermeira? Enfermeira-chefe da UTI do Hospital Municipal número 3, respondeu Vera, e pela primeira vez em muito tempo, algo como orgulho ressoou em sua voz. 28 anos de serviço. E como acabou aqui? O silêncio se estendeu, pontuado apenas pelo estalar das chamas. Vera olhava para o fogo como se nele pudesse ver seu próprio passado queimando. Me acusaram de roubar narcóticos do hospital, disse por fim. 2 anos de condicional. Mas me tiraram a licença para sempre. Ela cutucou a fogueira com uma barra de ferro, e as brasas voaram como estrelas cadentes. Minha filha, depois do julgamento, me disse, meus filhos não podem saber que a avó é uma viciada. Riu, um som seco e sem alegria. Nunca mais nos vimos. Mas eu não roubei nada. Então quem? Minha filha roubou. Não para si, claro. Lena quis perguntar mais, mas viu os ombros de Vera tremendo levemente e calou-se. Ali, cada um carregava suas próprias cicatrizes. Algumas eram visíveis. Outras, como a de Lena, estavam enterradas tão fundo que nem ela mesma conseguia alcançá-las. Quando Vera finalmente adormeceu, Lena saiu em silêncio do abrigo. A chuva havia parado e sobre o lixão, as estrelas piscavam fracas, quase apagadas pela luminosidade da cidade, mas ainda lá. Ela caminhava entre os montes de detritos, evitando pensar nas sombras que se moviam à sua volta, ratos, cães selvagens ou coisas piores. Seus passos a levaram até uma geladeira velha, enferrujada, que havia se tornado seu refúgio noturno. Sentada sobre a porta arrancada, Lena apertava o medalhão em forma de chave contra o peito, como se aquele metal frio pudesse desbloquear as portas da sua memória. Quem é você, Matvei? Sussurrou para a noite. Por que sua voz parece tão familiar? E a pergunta que a assombrava acima de todas. Quem queria me matar? O medalhão aqueceu em sua palma, como se respondesse. Mas a única pista que tinha era aquele objeto, uma chave que não abria nenhuma fechadura que ela conhecesse. Seria a porta de uma casa? O coração de alguém que a amara? Ou a tranca de um segredo tão perigoso que era melhor permanecer escondido? Mãe? Lena se sobressaltou, virando-se bruscamente. Não havia ninguém. Só o vento balançando sacolas plásticas presas nos arbustos, como fantasmas de um mundo que as havia descartado. Mãe, não me deixe, a voz infantil ecoou em sua mente, dissolvendo-se no silêncio. Ela permaneceu ali, encostada na geladeira, chorando sem fazer barulho, as lágrimas escorrendo por um rosto que não lembrava de ter sido beijado, de ter sido amado. Não entendia por que aquele chamado a dilacerava por dentro, como se uma parte dela ainda fosse aquela criança abandonada. De volta ao abrigo, já de madrugada, encontrou Vera acordada, segurando uma fotografia amassada entre os dedos. A velha enfermeira não dormia. Não consegui, justificou, sem olhar para Lena. Eu também raro durmo em paz, disse Lena, sentando-se ao seu lado.
Onde você estava? Pensando em Matvei. No meu passado. Silêncio. O fogo agora era apenas brasas quase apagadas. E se eu tiver família? Perguntou Lena, baixinho. E se alguém ainda estiver me procurando? Vera olhou por um longo tempo. Em seus olhos, Lena viu cansaço, dor e algo mais, talvez uma ternura materna que não tinha para onde ir. Se tiver, respondeu por fim, eles vão te encontrar. O amor verdadeiro sempre acha o caminho de volta para casa. Naquela noite, pela primeira vez desde que acordara sem memória, Lena dormiu sem pesadelos. Vera, porém, passou a madrugada em claro, olhando para o vazio e pensando em tudo que não podia dizer. A pergunta que não saía da cabeça de Vera era outra. O que aconteceria quando o passado as alcançasse em seu esconderijo? Se é que isso ainda iria acontecer. Mas ela guardou o pensamento para si. Em vez disso, inclinou-se para a frente, os dedos ásperos apertando o chale gasto nos ombros de Lena, e sussurrou, como se transmitisse um segredo de sobrevivência. Lembre-se da regra mais importante, princesa. O bolso você escolhe com os olhos, mas rouba com os dedos. Os olhos mentem, os dedos nunca. Zubarev estava atrás de Lena na parada de ônibus, observando enquanto ela analisava os transeuntes com um olhar clínico. Dezembro havia trazido as primeiras geadas sérias à cidade, e as pessoas se embrulhavam em casacos pesados, criando o cenário perfeito para furtos. Aqui, pensou ele, apontando com um leve movimento de queixo para um homem de meia-idade em um sobretudo caro. Telefone no bolso direito, carteira no esquerdo. Disposição clássica. Lena balançou a cabeça, quase imperceptivelmente. Ele é operário. Veja as mãos calosas, a pele grossa do trabalho. O terno é bom, mas os sapatos estão gastos. Provavelmente juntou dinheiro para um presente de Natal para a esposa. Zubarev sorriu, um riso sem alegria. Esperta, mas sentimental demais. Você acha que ele vai perder noites de sono por você quando você estiver morrendo de fome? Ela não respondeu. As mãos, porém, tremiam levemente. Em 3 meses de treinamento havia realizado 12 roubos, e cada um deixava uma cicatriz invisível. O pior era que funcionava. Seus dedos encontravam os bolsos certos como se guiados por instinto. Os pés sabiam como se aproximar em silêncio. Os olhos calculavam o momento exato. Era como se seu corpo lembrasse de algo que sua mente havia apagado. Aqui está nosso alvo, murmurou Zubarev. Um jipe preto parou junto ao ponto. Um jovem em um casaco de pele de Marta desceu, falando ao telefone com uma voz que soava como ordens militares. Se o carregamento não estiver no lugar até o anoitecer, você vai voar da ponte de cabeça para baixo. Um homem de negócios? Perguntou Lena, baixinho. Filhote de deputado. O papai recentemente aprovou uma lei na Duma sobre benefícios para empresas farmacêuticas. A voz de Zubarev gotejava sarcasmo. Adivinhe quem ganhou a primeira licença para fornecer remédios aos hospitais? O jovem tirou do bolso um relógio de ouro para checar as horas. Lena viu, entreaberta, a carteira recheada de notas. O movimento foi fluido, quase hipnótico. Seus dedos deslizaram pelo tecido, extraíram a carteira, passaram-na para a outra mão. Tudo em menos de 3 segundos. Bravo, aprovou Zubarev, já a uma distância segura. 20.000. Não está ruim para um dia de inverno. Lena olhou para as cédulas nas mãos e sentiu a náusea subir pela garganta. Sempre a mesma coisa. Execução impecável, followed by uma agonia que lhe roía as entranhas. Você tem mãos de ouro. Suspirou Vera naquela noite, contabilizando o dinheiro roubado. Não foram feitas para isso. Lena apertou os punhos. De onde eu sei fazer essas coisas? Ela se sentou em um caixote virado, que servia de cadeira. Pessoas normais não roubam assim. Talvez eu tenha sido uma criminosa? Criminosos não têm pesadelos, filha. E você fica verde depois de cada furto. Vera encolheu os ombros. Em 1 ano e meio vi coisas estranhas em você. Sabia identificar antiguidades de olho fechado, dobrar guardanapos em formas que pareciam saídas de um manual de etiqueta, servir uma mesa com talheres encontrados no lixo como se fossem de prata. Às vezes, sem pensar, solitava frases em francês ou nomes de plantas em latim. Talvez você fosse uma artista, ou uma vigarista de alta sociedade. Vera arriscou. Não sei. Lena tirou o medalhão do bolso e o girou entre os dedos. Às vezes, sinto como se lembrasse do cheiro de um perfume, caro, francês. E um som, como se alguém tocasse piano. O ronco de um motor interrompeu a conversa. Um oásis conhecido entrou no pátio do esconderijo. Zubarev novamente. Vera se levantou, ajustando a blusa desgastada. Andava aparecendo com muita frequência. Desta vez, ele veio sozinho, sem seus capangas. Isso era estranho. Zubarev nunca se movia sem proteção.
Boa noite, senhoras. Ele se agachou perto da fogueira, estendendo as mãos para o fogo. Como vão os negócios? Nos viramos, respondeu Vera, cautelosa. Vejo isso. Seu olhar pousou nas notas que Lena ainda segurava. Sua aluna é talentosa. Dog, meus melhores ladrões não tiram tanto em uma semana. E o que você quer? A voz de Vera carregava um cansaço antigo. Amanhã tem um trabalho especial para a princesa. Zubarev se levantou, sacudindo as calças. Uma farmácia na rua Sadovaya. Todo sábado, um velho compra insulina para a esposa, diabética em estágio avançado. A carteira dele sempre está cheia. Lena sentiu algo se contrair dentro dela. Ele está doente. A esposa também. E daí? Zubarev tragou a cigarro. Dinheiro não tem cheiro. Encontre outra vítima. As palavras saíram antes que ela pudesse pará-las. Não vou roubar um velho doente. Zubarev virou-se lentamente para encará-la. O que você disse? Disse que não vou fazer isso. Lena se levantou, endireitando os ombros. Não vou tirar o pouco que resta deles. O silêncio esticou-se por segundos intermináveis. Então Zubarev riu e um som curto, sem humor. Princípios, no lixão. Ele deu um passo em direção a ela. Esqueceu onde está, Krasavitsa? A mão se ergueu para golpeá-la, mas Lena se esquivou com um movimento suave, quase dançante, como se tivesse ensaiado aquela defesa 1000 vezes. No instante seguinte, seu punho atingiu o plexo solar de Zubarev com precisão cirúrgica. Ele dobrou-se ao meio, ofegante. Lena olhou para suas próprias mãos, atordoada. Onde aprendi isso? Zubarev se endireitou, esfregando o abdômen. Não havia raiva em seus olhos, apenas surpresa e algo que parecia respeito. Onde, princesa? Repetiu. Quem te ensinou isso? Ensino sério. Ele ajustou a jaqueta, estudando-a com o olhar afiado de um soldado que avalia um recrutamento promissor. Interessante. Muito interessante. Vera acompanhou Zubarev até o carro, depois voltou para a fogueira. Lena permanecia imóvel, fixando as palmas das mãos como se fossem de uma estranha. Bati nele sem pensar. Como se meu corpo soubesse o que fazer. A guerra também tinha regras, ecoou a voz de Zubarev das sombras. Ele não havia ido embora, estava encostado no UAZ fumando. Não mate os seus. Não traia seus comandantes. Proteja os fracos. Regras bonitas. Sim, concordou ele, aproximando-se novamente do fogo, os passos lentos e medidos. Até o comando ordenar tomar uma colina a qualquer custo. Estrategicamente vital. Entendem? Minha companhia avançou em linha reta contra posições fortificadas. Ele tragou fundo, as brasas da cigarro iluminaram por um instante seu rosto cansado. Sabe quantos dos 42 voltaram? Lena e Vera permaneceram em silêncio. 4 de 42. Zubarev exalou a fumaça como se expulsasse um fantasma. Por que meus homens morreram? Por estrelas no ombro de alguém? Por uma linha bonita no relatório? Você desertou? Perguntou Vera, baixinho. Eu não desertei. Sua voz era áspera. Eu morri. Ele jogou a ponta do cigarro no fogo. Stanislav Grigorievich Zubarev morreu heroicamente na tomada da colina 1205. Condecorado póstumamente com a Ordem da Coragem. A família recebeu uma pensão, enterrou um caixão vazio. Ele olhou para Lena. E eu? Nada. Um homem sem passado como sua princesa. O governo me traiu primeiro. Agora cada um por si. Lena ouviu aquela confissão e sentiu um entendimento estranho. Ambos viviam sob nomes emprestados, ambos haviam perdido suas vidas verdadeiras. Só que ele lembrava como isso acontecerá. Amanhã. Você vai à farmácia, Zubarev a encarou firme. Ou arruma outro lugar para morar. Depois que ele foi embora, ficaram sentadas em silêncio por muito tempo. Finalmente Vera se levantou. Vamos dormir. Amanhã decidimos o que fazer. Vera Ivanovna. Lena não se mexeu. Me conte sobre o hospital. Como era trabalhar lá? A velha enfermeira congelou. Por que quer saber? Quero entender quem você era. Antes disso. Vera voltou para a fogueira e jogou um pedaço de papelão nas chamas. 28 anos na UTI. Milhares de vidas salvas. Centenas de plantões noturnos. Ela conhecia cada aparelho, cada medicamento, cada médico daquele hospital. E o que aconteceu? As ampolas de morfina começaram a desaparecer. A voz de Vera ganhou um tom metálico, cortante. Primeiro uma, duas, depois mais. O diretor clínico abriu uma investigação, e as suspeitas caíram sobre você, sobre mim e outras 3 enfermeiras. Éramos nós quem tinha acesso aos narcóticos. Vera cutucou as brasas com uma barra de ferro. Só que eu não sabia que o verdadeiro ladrão já havia escolhido seu bode expiatório. Quem? Um jovem anestesista, Igor Krylov, bonito, educado, de boa família.
O pai era deputado na Assembleia Regional. Vera cuspiu no fogo. Ele revendia a morfina para traficantes. Ótimo negócio. Comprava pelo preço do governo, vendia por 3 vezes mais no mercado negro. E como você foi incriminada? Ele colocou ampolas vazias no meu armário, deu depoimentos falsos de que me viu levando medicamentos para fora do hospital. A enfermeira idosa riu, amargo. Minha palavra contra a do filho de um deputado. O resultado estava decidido antes mesmo de começar. Lena olhava para as chamas, tentando imaginar Vera de jaleco branco salvando pessoas. Estranho. Uma mulher que dedicara a vida à medicina, jogada no lixo por causa da maldade alheia. E a família? Depois da condenação, sua filha foi visitá-la pela última vez. Vera virou o rosto. Disse, meus netos não podem saber que a avó deles é uma viciada. Desculpe, mãe, mas não posso arriscar o futuro deles. E pronto. Nunca mais se viram. Vera levantou-se, sacudindo a saia. Perdi não só o trabalho e a liberdade. Perdi a única pessoa que me restava. Naquela noite, Lena não conseguiu dormir. Ouvia os roncos dos outros moradores do lixão, os novos pobres, como chamavam nas notícias, empresários falidos após as restrições da quarentena, funcionários de escritório demitidos, famílias que perderam a casa por não conseguirem pagar as dívidas. Todos ali estavam contra a própria vontade, como ela, como Vera. Pela manhã, Lena acordou com uma decisão firme. Vestiu-se mais agasalhada, escondeu no bolso uma pequena faca, sua única arma, e seguiu para a cidade. Mas em vez de ir à farmácia como Zubarev ordenara, seus passos a levaram ao Museu Kraiovetes. Um prédio cinza de antes da guerra, placa descascada, poucos visitantes. Na entrada, um grupo de estudantes se aglomerava com uma guia. O ingresso custa 100 rublos, informou a bilheteira sem tirar os olhos do celular. Lena observou a fila, um casal de idosos, um homem com uma criança, alguns universitários. Seu olhar parou em uma mulher de 40 anos, revirando a bolsa enquanto falava ao telefone. Sim, querido, estou no museu. Olhando potes antigos e panelas. O ingresso estava em sua mão aberta. Lena aproximou-se por trás, tropeçou na beirada do tapete e, pedindo desculpas pela atrapalhada, retirou suavemente o bilhete da mão distraída da visitante. Pode passar, acenou a fiscal. O primeiro salão a deixou sem palavras. Mobília dos séculos X aí, pratarias, serviços de porcelana com pinturas delicadíssimas. Ela se aproximava de cada vitrine e sentia que conhecia aqueles objetos. Não apenas reconhecia e entendia sua história, a técnica de fabricação, até o valor aproximado. Secretária de Mogno leu na placa ao lado de uma escrivaninha elegante. Trabalho do mestre Gumps, década de 1820. Suas mãos coçaram para tocar a superfície polida, sentir sob os dedos a incrustação talhada. Aquela mesa era viva, guardava memórias das pessoas que nela se sentaram, escreveram cartas, tomaram decisões importantes. Pai, como eles faziam esses desenhos? Uma voz infantil fez Lena virar-se. Um homem e um menino aproximavam-se da vitrine ao lado. Alto, por volta dos 30 anos, jaqueta de jeans simples, mas com a postura de quem está acostumado a ser observado. Cabelos escuros, olhos cinzentos, mãos fortes, mãos de quem trabalha com madeira. Vê essas linhas? Ele agachou-se para ficar na altura do filho. O mestre as esculpiu com um cinzel milímetro por milímetro. Uma mesa dessas levava 6 meses para ficar pronta. E a mamãe sabia sobre essas mesas. Ela sabia tudo sobre coisas bonitas e antigas. Na voz do pai, uma tristeza contida. O menino assentiu, sério como um adulto. Lena não conseguia tirar os olhos dele. Cabelos ruivos cacheados, olhos âmbar, o gesto de prender as madeixas atrás da orelha, exatamente como ela mesma fazia centenas de vezes. Pai, olha aquela moça chorando. O garoto virou-se e fitou Lena diretamente. Por um segundo, seus olhares se encontraram, e o mundo parou. Nos olhos da criança, um lampejo de reconhecimento impossível, mas real. Mamãe. Seus lábios formaram a palavra sem som. Lena deu um passo à frente, mas o pai já levava o filho para outra vitrine. Ela ficou parada, sentindo algo importante desmoronar dentro de si. Instinto materno. Era assim que poderia chamar aquela explosão de ternura e dor ao ver aquele menino. Ou não tão estranho assim. Discretamente seguiu o par, memorizando cada detalhe. O homem explicava ao filho a história da arte aplicada russa com o carinho de um especialista. Seus movimentos denotavam a cautela de um restaurador, acostumado a lidar com coisas frágeis. Matei, vamos ver os samovares, disse o pai. Matei. O nome ecoou como uma facada em suas têmporas. Lena apoiou-se na parede, fechando os olhos.
Na memória fragmentos, uma canção de ninar, o cheiro de cabelo de criança, dedos minúsculos apertando sua mão. Moça, você está bem? Um segurança do museu parou ao seu lado. Não, está tudo bem. Ela enxugou às pressas as lágrimas. É só que a exposição é muito bonita. Permaneceu ali até o fechamento, estudando cada peça. O conhecimento vinha sozinho. Identificava épocas, estilos, até as oficinas de produção sem errar. Mas mais do que isso, em sua mente se formava um quadro. Não apenas dados soltos, mas a compreensão de como aqueles objetos haviam vivido em seu tempo, que histórias guardavam. Ao sair, olhou para a placa na entrada. Exposição realizada com o apoio da agência de eventos Linha Clássica. O nome lhe soava familiar, mas a memória se calava. De volta ao lixão já era noite. Vera esperava com o jantar. Uma sopa de legumes achados e um pedaço de pão que Michalich, do abrigo vizinho, havia dividido. Então, roubou algum velhinho? Perguntou a enfermeira com ironia na voz. Estive no museu. Vera engasgou com a sopa. E Zubarev? Que se dane, Zubarev. Lena sentou-se em seu lugar junto à fogueira. Vera Ivanovna, o que é uma agência de eventos? Organizam festas, casamentos, eventos corporativos, aniversários. A mulher idosa a observou com atenção. Por quê? Só perguntei. Lena hesitou. Vi um menino no museu. Matei. Ele me chamou de mãe. Vera colocou com cuidado a lata no chão. Crianças às vezes confundem estranhos com parentes, principalmente quando sentem saudade. Mas ele era igualzinho aos meus sonhos. Lena tocou o medalhão. E o pai dele disse que a mãe sabia tudo sobre coisas antigas. Como eu. Eu conhecia cada peça daquele museu sem ler as placas, sem ouvir o guia. Simplesmente sabia. Sua voz ganhava firmeza. Isso quer dizer que é verdade? Vera ficou em silêncio por muito tempo, olhando para o fogo. Finalmente murmurou. Quer dizer que saber não é o mesmo que viver. Talvez você tenha lido muitos livros. Talvez tenha estudado. Ou talvez eu fosse a mãe daquele menino. Lena apertou o medalhão com força, como se ele pudesse responder. E se a Vera concordasse? Mesmo que fosse verdade, pense bem, filha. Tentaram matar você de forma profissional, cruel. Se você tiver uma família, voltando para eles, pode colocá-los em risco. Lena permaneceu imóvel diante da entrada do abrigo, os olhos fixos na cidade lá embaixo. Milhares de luzes piscavam na noite, cada uma escondendo uma vida, uma história. Em algum lugar entre aquelas janelas iluminadas, talvez morasse um menino de cachos ruivos que, dormindo, a chamava de mãe. Sabe de uma coisa, Vera Ivanovna? Ela se virou para a enfermeira, a voz firme, os olhos ardendo com uma determinação que não existia há meses. Não me importa. Se eu tenho um filho, ele precisa saber que a mãe está viva. Mesmo que isso custe a vida de vocês duas. Mesmo assim, Vera a observou por longo tempo, e em seus olhos âmbar, que já haviam visto tanta dor, brilhou um respeito sombrio. Aquela garota quebra-diabos da Svalka não se dobrara nem sob as mãos de Anisa, nem após 1 ano e meio entre o lixo e os ratos. Então precisamos de um plano, disse finalmente levantando-se e sacudindo a saia. E de dinheiro. Muito dinheiro. Para quê? Para comprar sua liberdade de Zubarel. Lena assentiu. Não havia alternativa. Para voltar a uma vida normal, teria que passar pelo crime. A ironia da Svalka, aqui tudo estava ao avesso. A sobrevivência exigia que se tornasse o que mais desprezava. Para isso, filha, Vera aproximou-se, a voz baixa e urgente, você terá que se tornar a melhor ladra desta cidade. Lena não hesitou. Não havia escolha. Naquela noite, o mesmo sonho voltou. Mas desta vez o menino não chorava. Sorria, estendendo os braços para ela. Mamãe, eu sabia que você voltaria. Primavera de 2023. Oficina de Dmitry Berestov. A plaina tremulou em suas mãos, deixando um sulco irregular na superfície polida do secretário. Dmitry praguejou entre dentes e afastou a ferramenta. 4 anos procurando por Ana haviam transformado seus movimentos outrora precisos em uma tremura nervosa. Papai, não quer descansar? Matei ergueu o rosto da peça de madeira que lixava com paciência. Aos 9 anos, já distinguia essências de madeira melhor que muitos adultos e conhecia cada instrumento da oficina pelo nome. Não, filho. O trabalho distraía a mente. Dmitry passou a palma sobre o dano. Um secretário do século XV exigia delicadeza. Cada corte devia seguir a fibra, cada detalhe ser impecável. Antes, suas mãos obedeciam a essas regras sem pensar. Agora, cada gesto era uma batalha. A mamãe também falava da alma das coisas, comentou Matei, sem tirar os olhos da tarefa. Que cada objeto antigo lembrava de seus donos. Dmitry congelou. 4 anos se passaram.
E o menino ainda falava de Ana no presente. A psicóloga chamava isso de reação normal à perda, uma recusa infantil em aceitar o desaparecimento. Mas a cada palavra, o coração de Dmitri se partia um pouco mais. Papai, quando a mamãe vai voltar? A pergunta simples e cruel o atingiu como sempre. Ele ajoelhou-se ao lado do filho, pousando a mão nos cachos ruivos. Não sei, Matei. Mas nós a procuramos. Ainda procuramos. Talvez ela esteja longe. E se ela se perdeu e não lembra o caminho de casa? A voz de uma criança de 8 anos soava como uma faca. Dmitri o abraçou com força. Então nós a encontraremos. Prometo. À noite, como de costume, Matei tirou da prateleira a foto da família. Há 3 anos, no aniversário de Ana, ele começara aquele ritual, contar a ela, todas as noites, como fora seu dia. Mamãe, hoje aprendi a fazer uma espiga para a cadeira, sussurrava, tocando a imagem com o dedo. O papai disse que tenho mãos como as suas. Elas sabem onde está a beleza, mesmo quando a cabeça não entende. Dmitri ouvia aquelas conversas unilaterais da sala ao lado, sentindo algo se romper dentro de si a cada palavra. Matei crescia, mas sua fé no retorno da mãe era uma teimosia que ao mesmo tempo o enchia de orgulho e de terror. Maio de 2020. Escritório da agência Linha Clássica. Oleg Semenovich, receio que o senhor esteja no endereço errado. Ana Dorogova afastou os documentos e encarou o visitante com calma. Minha empresa não lida com autorizações para demolição de prédios históricos. Rogachev estava sentado à sua frente, esparramado na cadeira como se fosse o dono do lugar. Baixo, compacto, com rosto de açougueiro e olhos de predador calculista. O terno era caro, mas vulgar dinheiro novo, sem o peso da cultura. Ana Vladimirovna, não finjamos ingenuidade. Ele jogou uma pasta sobre a mesa. Dentro, um laudo assinado por ela. A avaliação da importância cultural da propriedade Volkonsky que bloqueava seu projeto. 5 milhões de rublos. É o que ofereço para que retire este papel. A propriedade Volkonsky. O monumento do século XV, último exemplo preservado da arquitetura aristocrática da região. Ana levantou-se e aproximou-se da janela. Do lado de fora, entre os telhados do centro histórico, destacava-se a mansão branca de colunas como uma joia esquecida. Eu não vendo história. Tudo tem preço, Milosha. Rogachev também se levantou, aproximando-se dela. Cheirava a colônia cara e tabaco. Pense na família. Seu filho está crescendo. Escola particular, universidade, viagens. Como vai sustentar tudo isso com seus eventos culturais? Havia um sadismo velado em sua voz. Ana virou-se. Isso é uma ameaça. É um fato. Rogachev sorriu, revelando dentes muito brancos para um homem de seus hábitos. Seu marido é um bom artesão, mas restauração não enche barriga. E crianças, bem, elas têm o costume de querer cada vez mais. Ana discretamente ativou o gravador do celular. Oleg Semenovich, o senhor está me oferecendo propina? Lembro que isso é crime. Rogachev riu alto de verdade. Propina? Estou propondo um negócio honesto. Você recebe o dinheiro, eu recebo a autorização. Todos saem ganhando, exceto os cidadãos, que perderão mais um pedaço de sua história. História, repetiu ele, aproximando-se da estante de livros. Folheou um álbum de arte com desdém. História, Ana Vladimirovna, é o que está escrito nos livros. Essas ruínas são só obstáculos para o progresso. Ruínas? A voz de Ana cortou o ar como uma lâmina. A propriedade Volkonsky foi o centro cultural da região por 2 séculos. Lá estiveram Pushkin, Lermontov, Turgenev. No parque, há carvalhos que viram as carruagens daquela época. Contos de fadas para turistas. Rogachev fechou o álbum com um golpe seco. Meu shopping center vai gerar 1000 empregos e milhões em impostos. O que é mais importante, dinheiro vivo ou pedras mortas? Ana voltou à mesa e desligou o gravador. Nossa conversa terminou, Oleg Semenovich. Cuidado então. Ele dirigiu-se à porta, mas parou no batente. As estradas são escorregadias, especialmente para quem não sabe ceder. A porta fechou-se. Ana permaneceu junto à janela, observando a mansão branca, suas colunas, o parque centenário, os anexos com seus mezaninos. Tudo aquilo seria apagado em nome de mais um templo ao consumo. O telefone tocou. Era Dmitri. Ania, tudo bem? Rogachev não está mais incomodando. Está tudo bem, amor. Não vale a pena preocupá-lo. Ela decidiu não contar sobre a visita. Para que alarmá-lo? Logo estou em casa. Estamos te esperando. Matei preparou uma surpresa, aprendeu uma nova canção de ninar. Após desligar, Ana trancou o escritório e desceu até o estacionamento. O lugar estava deserto. Os postes criavam sombras nítidas no asfalto. O relógio marcava meia-noite passada.
2 homens vestidos de preto bloqueavam a saída. Ana Dorogova? Um deles avançou. De parte de Oleg Semenovich. Mudou de ideia? Não. Uma pena. Ela apertou as chaves entre os dedos como uma arma improvisada. Quando tentou correr para o carro, o segundo homem cortou seu caminho. Ana golpeou primeiro no rosto com as chaves, ouvindo um grito de dor, e soltou-se do aperto. Os saltos batiam no chão enquanto ela corria, o coração batia descompassado na garganta. A faixa de pedestres, o sinal verde. Mais alguns metros até a salvação. O impacto de uma caminhonete a arremessou contra a calçada. A última coisa que lembrou foi uma voz masculina. O doutor disse que você merece sofrer, por sua insolência. Depois, apenas escuridão. Primavera de 2023. O toque da campainha interrompeu Dmitri enquanto trabalhava na restauração de um antigo Comoda. Mata e pulou da banqueta. Papai, é o tio investigador. Na porta, Sergei Nikolaevich Volkov seguiu com uma pasta de documentos debaixo do braço. Um homem de cerca de 50 anos, rosto cansado, olhos atentos. Em 3 anos de investigação, tornará-se quase um membro da família Berestov. Bom dia, Dmitri Andreevich. O investigador entrou na sala, cumprimentando Matei com um aceno. Como vão as coisas, campeão? Estou aprendendo a entalhar madeira, respondeu o menino, mostrando seu trabalho. Tem talento, disse Dmitri, baixinho. Talentos dela. Volkov abriu a pasta sobre a mesa. Tenho notícias. Sensacionais. Rogachev foi encontrado morto. Dmitri congelou, a xícara de café suspensa no ar. Morto. Dentro de um bloco de concreto em sua própria obra. Os operários acharam o corpo ao fundir a laje. O investigador deslizou fotos sobre a mesa. Pelos exames, foi assassinado há cerca de 1 ano. E o que isso muda no caso da minha esposa? Muda tudo. Volkov colocou um gravador sobre a mesa. Antes de morrer, Rogachev confessou. Um contrato para eliminar uma ativista que atrapalhava seus negócios. 500 mil pela execução. Dmitri ouviu a gravação, sentindo a raiva queimar por dentro. A voz de Rogachev soava casual, como se pedisse uma pizza. Não mate de uma vez. Deixe-a sofrer pela insolência. O Dr. Krylov cuida da parte médica. Sabe onde atirar para a morte ser lenta. Krylov? Dmitri ergueu os olhos, tenso. Igor Valentinovich Krylov. Anestesiologista. No processo como cúmplice. Volkov folheou os papéis. Figura interessante. Depois de matar Rogachev, provavelmente virou diretor de uma clínica particular de luxo. Abriu uma rede de farmácias. Hoje seu patrimônio é estimado em 200 milhões de rublos. Mortos não falam, concluiu o investigador, fechando a pasta. Mas há outra coisa, Dmitri Andreevich. Ele retirou um dossiê do bolso interno. Encontramos isso no cofre de Rogachev. Fotos de Ana. Rotinas, rotas, horários. Ele a vigiou por meses, planejando o assassinato como uma operação militar. Os nós dos dedos de Dmitri ficaram brancos de tão apertados. Então ela está viva. Se a levavam para matar, teriam feito na hora. Talvez. Volkov hesitou. Nos depoimentos, menciona-se o lixão da cidade como local provável do desaparecimento. O investigador levantou-se. Vou deixar cópias dos autos. Talvez você veja algo que escapou de nós. Depois que Volkov saiu, Dmitri permaneceu na oficina, analisando os documentos. Fotos de Ana tiradas com câmera escondida. Plantas do prédio onde ela trabalhava. Mapas com trajetos entre a casa e o escritório. Rogachev preparou cada detalhe como um general. Papai, Matei estava na porta, segurando uma foto da família. Mamãe pode estar viva? Dmitri o puxou para um abraço. Pode, filho. Sua voz tremia. Pode sim. Mesma primavera. Lixão municipal. Lena revirava uma pilha de revistas descartadas após o fechamento de uma biblioteca. A maioria estava encharcada, mas algumas páginas ainda eram legíveis. Em 3 anos ali, a leitura era seu único refúgio, uma forma de esquecer o vazio na cabeça. Uau! Murmurou, puxando de baixo de um monte uma edição quase intacta da revista Antiquário e Colecionismo de 2019. A capa, um pouco amarelada, mostrava uma mulher elegante em vestido azul noturno, cabelos ruivos presos em um coque sofisticado, olhos âmbar, um sorriso leve. Ela posava em um salão nobre, ao lado de um piano e retratos antigos. Lena aproximou a revista do rosto, depois encontrou um cacos de espelho no lixo e comparou. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto, a mesma pinta acima da sobrancelha esquerda. Não é possível, sussurrou. As mãos tremiam enquanto folheava a matéria. Ana Vladimirovna Dorogova, diretora e idealizadora da agência Linha Clássica, transforma eventos comuns em viagens no tempo. Ana.
O nome ecoou distante em sua memória. Lena, onde você está? A voz de Vera fez esconder a revista sob a jaqueta. Já vou. Ela voltou para o abrigo tentando parecer calma. Vera preparava o jantar, um caldo de ossos encontrados perto de um açougue. Achou algo interessante? Nada demais, mentiu sentando-se. Mas a revista queimava sob sua blusa como brasas. À noite, quando Vera dormia, Lena acendeu uma vela e estudou cada foto. A mulher na revista sorria. Parecia feliz, confiante, bem-sucedida. Em uma imagem estava ao lado de um homem alto de cabelo escuro e olhos cinzentos, vestido com uma jaqueta jeans. Dmitry Berestov, marido de Ana e sócio da agência, restaurador de terceira geração, especialista em móveis dos séculos XV a XIX. O coração deu um salto. Aquele homem, ela o vira no museu, explicando a um menino os segredos da marcenaria. Vera Ivanovna, chamou baixinho. Acorde. A velha enfermeira abriu os olhos, instantaneamente alerta. O que foi? Olhe isto. Vera ajustou os óculos e examinou a capa. Depois alternou o olhar entre a foto e Lena. Meu Deus! É você! Apontou para o vestido. Igual ao seu, só que verde. Na foto é azul. Folheou as páginas. E este medalhão? Indicou a peça de prata em formato de chave no pescoço da mulher. Lena tocou seu próprio medalhão, a única coisa que tinha quando acordou, 3 anos antes. Então meu nome é Ana? Parece que sim. Vera continuou lendo. Agência de eventos. Organiza festas em ambientes históricos. Isso explica seu conhecimento em antiguidades. E o homem é Dmitry Berestov. Seu marido, provavelmente. Lena sentiu a esperança e o medo lutarem dentro dela. E o menino? Matei. Seu filho. Vera ficou em silêncio por um longo tempo, observando a foto onde Ana segurava um bebê de cachos ruivos. Lena, Ana, corrigiu-se. Você está pronta para saber toda a verdade? Sim. Vera afastou a revista e olhou nos seus olhos. Quando te encontrei, 3 anos atrás, você estava em uma poça de sangue, apertando esse medalhão. Repeti a mesma coisa, sem parar. Matei, mamãe vai voltar. Matei, eu nunca vou te abandonar. Lena fechou os olhos. Fragmentos surgiram. Risadas de criança, cheiro de leite e biscoitos, dedinhos pequenos tocando seu rosto. Meu filho, sussurrou. Então você tem uma família. Eles te esperam. Mas Ana abriu os olhos e eles brilhavam com lágrimas. Você ouviu a gravação? Krylos ainda está solto. E se ele tentar terminar o que começou? E se não tentar? Vera segurou sua mão. Há 3 anos, seu filho dorme todas as noites sem saber se a mãe vai. Seu filho a espera todas as noites sem saber se você estará lá amanhã. Vera deixou a frase pairar no ar, pesada como chumbo. E vocês duas? O que será de vocês agora? Lena apertou os dedos ao redor do medalhão, sentindo o metal frio contra a pele. Não se preocupe comigo, murmurou, repetindo as palavras como um mantra. Eu já sobrevivi sem você até aqui. A enfermeira velha esboçou um sorriso amargo, os sulcos ao redor dos olhos se aprofundando. Sobrevivi sim, mas viver é outra coisa. Ana fixou o olhar na fotografia da revista. A mulher sorridente na capa parecia um fantasma de uma vida que não lhe pertencia mais, e no entanto, o medalhão em suas mãos era real como a memória distorcida de uma voz infantil chamando por mamãe. Ela virou-se para Vera, a voz trêmula. Vera Ivanovna, como vamos encontrá-los? Não tenho documentos, não tenho nem roupas decentes para vestir. Vamos encontrar, respondeu Vera, firme. Mas antes precisamos resolver um problema chamado Zubarel. Ela baixou a voz como se o próprio nome pudesse atrair o perigo. Ele não vai deixá-la ir embora assim, tão fácil. Por quê? Porque você rende bom dinheiro a ele. A enfermeira cuspiu as palavras com nojo. E Stanislav não é do tipo que abre mão de um negócio lucrativo. Como se invocado pelo nome, o rugido de um motor rompeu o silêncio do pátio. Vera e Ana trocaram um olhar. Era o Oase preto de Zubarel, inconfundível. Fale por si mesma, Lena, sussurrou Vera rápida. Vamos ver como sair daqui em segurança. A porta do abrigo se abriu sem bater. Zubarel entrou seguido por 2 capangas, o cheiro de fumo e óleo diesel preenchendo o espaço. Boa noite, senhoras, disse, o tom falso como um sorriso de cobra. Seus olhos caíram sobre a revista aberta no chão. O que é isso? Papel velho, respondeu Vera com desdém. Para acender o fogo. Stanislav pegou a revista, folheou as páginas com dedos grossos e parou na foto de Ana. Mulher bonita. Seus olhos deslizaram para Lena. Muito parecida com nossa princesa aqui. As pessoas às vezes se parecem. Ana forçou a voz a sair calma, embora o suor gelado escorresse por suas costas. Às vezes, Zubarel fechou a revista com um estalo.
especialmente quando são a mesma pessoa. O silêncio que se seguiu foi cortante. Ana sentiu o coração bater nos ouvidos, o ar pesado como chumbo. Do que você está falando, Stanislav? Vera tentou desviar a atenção, mas ele já havia se sentado em um caixote virado, acendendo um cigarro com gestos lentos calculados. Estou falando, cachorra, que nossa Lena aqui é muito mais interessante do que imaginávamos. A fumaça subiu em espirais entre seus dedos. Agência de eventos, marido restaurador, filho. Uma famíliazinha completa. Você está mentindo, Ana tentou, mas a palavra soou oca. Não estou. Ele levantou a mão, cortando qualquer objeção. 3 anos observando você. Seus modos, seus conhecimentos, seus hábitos. Seu riso foi uma lâmina. Bom, as mendigas comuns não agem assim. Ana entenderá, o jogo havia terminado. Negar seria inútil. E agora? Agora, princesa Azubarel sorriu, mostrando dentes amarelos, você ficou muito mais valiosa. Ele se inclinou para a frente. Uma família com dinheiro. Marido com negócio próprio. Isso se chama resgate. Seus olhos brilharam. 5 milhões. Pelo seu silêncio e pela sua liberdade. Vera engoliu em seco. 5 milhões? Uma semana para pensar. Stanislav se levantou, jogando a bituca no chão. E não tentem fugir. Seu olhar varreu as duas mulheres. Meus homens controlam todas as saídas da cidade. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Ah, e se pensarem em ir à polícia? Seu sorriso foi uma ameaça. O passado da nossa Vera vai vir à tona bem rápido. O oásis arrancou, deixando para trás apenas o cheiro de gasolina queimada e um silêncio opressivo. Ana e Vera ficaram junto às brasas moribundas da fogueira, cada uma mergulhada em seus próprios pensamentos. 5 milhões, Ana quebrou o silêncio finalmente. Onde vamos arrumar esse dinheiro? Em lugar nenhum, admitiu Vera sem rodeios. Mas há outro jeito. Qual? Encontrar sua família. Contar a verdade a eles. A enfermeira olhou para o céu, onde as primeiras estrelas furavam a cortina de nuvens. Talvez seu marido pague pela sua liberdade. E se ele não quiser? A voz de Ana tremia. E se ele decidiu que eu morri e não quer revirar o passado? Vera virou-se para ela, os olhos duros como aço. Então lutaremos pela sua vida. Pelo seu direito de ser mãe. Havia uma força em sua voz, o mesmo tom de quem passará décadas salvando vidas em hospitais decadentes. Perdi demais para desistir agora. A noite caía sobre o lixão, trazendo consigo o frio e o cheiro de podridão. Mas dentro do abrigo de papelão, uma centelha de esperança ainda ardia, frágil como a chama de uma vela no vento. Ana tinha um nome, tinha uma família. E agora, pela primeira vez em anos, tinha um propósito. Mas e se ela não tivesse sido uma boa mãe? A pergunta pairou no ar abafado do abrigo, pesada como uma sentença. O calor de julho transformará o espaço em uma sauna, mas Lena não sentia o suor escorrendo pelo rosto. Há 3 dias a mesma dúvida corroía, enquanto virava e revirava a revista Gasto entre os dedos. E se eles queriam me matar por um motivo? Ela ergueu os olhos para Vera, o medo estampado no rosto. E se eu abandonei minha família? Se traí meu marido? Se bati no meu filho? Vera deixou de lado a costura, mais uma tentativa inútil de prolongar a vida de suas roupas puídas, e aproximou-se. Menina, eu trabalhei 28 anos com gente. Vi de tudo. Assassinos, estupradores, ladras, viciadas. Seu dedo enrugado tocou o rosto de Lena, mas nunca vi olhos como os seus em nenhum deles. De onde você sabe? Porque criminosos não sofrem com a consciência. A voz da enfermeira era baixa, mas firme. E você? Ela seguiu a linha de uma lágrima que escorria pela face de Ana. Você carrega a dor de uma mãe separada do filho. Essa dor não se inventa. Lena olhou para a foto na revista. Ana Dorogova sorria da capa, confiante e radiante, cercada por um mundo que parecia não ter espaço para sombras. Entre aquela mulher e a Lena do lixão, havia um abismo de 3 anos de inferno. Vera Ivanovna, estou enlouquecendo com essa incerteza, sua voz quebrou. Todas as noites sonho com um menino que me chama de mãe. E eu não posso ir até ele, porque não sei se tenho esse direito. Você tem. A decisão soou instantânea como um veredicto. Vera começou a juntar seus parcos pertences. Amanhã vamos à cidade. Vamos encontrar esse escritório, falar com os vizinhos, descobrir a verdade. Qualquer que seja ela. É muito perigoso. Zubarel. Zubarel pode esperar. A enfermeira se endireitou, os ossos estalando. Seu filho não. Seus olhos queimavam com uma urgência que não admitia réplicas. Cada dia que passa é um dia a menos da infância deles sem você. Na manhã seguinte subiram em um caminhão que as levou até a cidade.
O motorista, um homem de 40 anos com macacão manchado de graxa, aceitou o pagamento de um maço de cigarros, uma de suas poucas posses de valor. Longe, hein, tias? Perguntou enquanto elas se acomodavam na cabine fedida a óleo. Rua Pushkin, respondeu Vera. Ah, o centro. Ele assobiou. Lá tá bonito agora. Restauraram vários prédios. Turista vai pra caramba. Seu olhar deslizou sobre suas roupas esfarrapadas. Desculpe a indelicadeza, mas o que vocês vão fazer por lá? Assunto de família, cortou Lena seca. O número 23 da Rua Pushkin era um prédio típico do período pré-revolucionário. 3 andares de tijolos vermelhos, detalhes de gesso descascado sobre as janelas. Uma escadaria de ferro fundido que rangia sob os pés. No térreo, lojas com vitrines empoeiradas. Nos andares superiores, placas de escritórios. Na porta, um aviso: aluga-se. 120 metros quadrados. Procurar o zelador. Vazio, constatou Vera. Há 3 anos, uma voz ecoou ao lado. Uma mulher idosa em avental, provavelmente a zeladora do prédio vizinho, aproximou-se, o rosto curioso, mas não hostil. Vocês são por causa do aluguel? Seu olhar percorreu as roupas rasgadas delas com ceticismo mal disfarçado. Sim, mentiu Lena. O que tinha aqui antes? A mulher animou-se, feliz por ter plateia. Uma agência de eventos, chamava Linha Clássica. A dona, Ana Vladimirovna, era uma joia. Organizava festas que pareciam saídas de contos de fadas. Suspirou. O que aconteceu com ela? Desapareceu. A zeladora balançou a cabeça. Há 4 anos, na véspera de uma grande apresentação. A polícia disse que fugiu das dívidas, que o negócio quebrou e ela sumiu. Seu tom deixava claro o que achava dessa teoria. Você acredita nisso? Perguntou Vera, cautelosa. Claro que não. A mulher levantou as mãos. Era direitinha, a Ana. Adorava o filho, vivia mostrando fotos novas. Olha, Matveika, como está crescendo, ela imitava. Mães assim não abandonam os filhos. Algo dentro de Lena se contraiu, doloroso. E o marido? Vera insistiu. Alguém o viu depois do desaparecimento? Dmitry Andreevich ainda ficou uns 6 meses por aqui, esperançoso. Depois se mudou. A zeladora suspirou. Dizem que abriu uma oficina nos arredores. Homem bom, mãos de ouro. Uma pena o jeito que as coisas terminaram. A zeladora tirou um molho de chaves do bolso. Querem ver o escritório? O dono autorizou mostrar para possíveis locatários. Lena sentiu, sem confiar na própria voz. A porta se abriu com um rangido, e elas entraram em salas vazias onde o sol batia forte nas janelas largas, iluminando marcas de uma vida que não existia mais. Resquinhos na parede onde antes pendiam quadros, sulcos no assoalho deixados por móveis pesados. Suas mãos se moveram sozinhas até os interruptores. Os pés calculavam sem pensar a distância até a janela, até a porta do cômodo ao lado. O corpo reconhecia o espaço antes que a mente conseguisse processar. Aqui foi a minha vida, sussurrou Lena, os dedos deslizando sobre a parede como se tentassem absorver memórias pela textura. Vera a observava em silêncio, enquanto a jovem percorria os cômodos, tocando nas superfícies, espiando armários vazios. Cada gesto, cada pausa denunciava uma intimidade que só quem pertenceu àquele lugar poderia ter. Vamos, disse a enfermeira baixinho, depois de alguns minutos. Não é bom ficar aqui muito tempo. O caminho de volta pareceu interminável. Lena andava calada, digerindo as informações como se fossem pedras pesadas no estômago. Ana existira de verdade. Tivera família, trabalho, uma vida feliz, e alguém havia arrancado tudo isso com um único tiro. E agora? Perguntou quando chegaram de volta à beira do lixão. Agora procuramos a família dela, respondeu Vera firme. Mas com cuidado. Se Krylos ainda estiver por aí. Um riso infantil cortou o ar. Do outro lado do monte de entulho, onde o terreno do lixão terminava e começava o parque municipal, uma voz animada gritava. Lena levantou. Vou ver. Lena, não vá. Mas a jovem já se dirigia para a cerca de arame. Do lado de lá, uma exposição colorida tomava conta da alameda. Cartazes, balões, grupos de crianças com os pais. Uma faixa estendida anunciava, exposição de arte infantil, minha família. Lena escalou o gradil com cuidado, tentando passar despercebida. Desenhos pendurados em cavaletes, traços infantis, cheios de amor pelos rostos mais queridos. Até que seus olhos congelaram. Num dos papéis uma família, homem, mulher e menino. A mulher, desenhada com lápis vermelhos, usava um vestido verde e sorria. Ao lado, com letra trêmula de criança, Matei Berestov, 8 anos. Mamãe, papai e eu antes de mamãe se perder. Mamãe se perdeu. As palavras ecoaram como facadas.
Lena fitava o desenho, sentindo algo se romper dentro dela, uma onda de emoções tão forte que lhe roubou o fôlego. O instinto maternal acordou com uma força primitiva quase dolorosa. Matei, vem aqui. Seu trabalho está fazendo sucesso. Uma voz masculina a fez virar-se. Um homem alto de jaqueta jeans, o mesmo que ela vira no museu, se aproximava do cavalete, acompanhado por um garoto de cachos ruivos. Pai, olha quanta gente. O menino apontava para os visitantes em torno de seu desenho. Gostaram mesmo? Claro que gostaram. Você desenhou nossa família muito bem, principalmente a mamãe. Dmitri ajoelhou-se ao lado do filho, abraçando seus ombros. Você se lembra direitinho dela. Lena estava a 3 passos deles, paralisada. Cada célula do seu corpo gritava, meu filho, esse é meu filho. As pernas a levaram adiante sem que ela pudesse resistir. Matei foi o primeiro a notá-la, uma mulher desconhecida, chorando diante do seu desenho. Tia, a senhora está chorando? O menino se aproximou com a curiosidade franca das crianças. A senhora está triste? Lena não conseguia responder. À sua frente estava a criança dos seus sonhos. Os mesmos olhos âmbar, os mesmos cachos ruivos, o mesmo gesto de jogar os cabelos para trás da orelha. Seu pingente é bonito, observou Matei, olhando para o pequeno chaveiro de prata. Igual ao da minha mãe. Matei, o nome escapou dos seus lábios antes que pudesse impedi-lo. O garoto estremeceu, fitando-a com mais atenção. Como a senhora sabe meu nome? Eu. Lena ajoelhou-se para ficar na altura dele. Como se chama sua mãe? Ana. Ana Vladimirovna. A voz infantil transbordava um amor infinito. Ela se perdeu, mas eu sei que vai voltar. Pai, pai, vem aqui. O grito de Matei foi tão alto que metade do parque se virou. Dmitri se aproximou e o mundo parou. 4 anos de busca. Milhares de falsas esperanças. Centenas de mulheres que poderiam ser Ana, mas não eram. E ali estava ela, mais magra, mais velha, com roupa simples, mas com os mesmos olhos. Aqueles olhos âmbar que o perseguiram em cada noite de insônia. Ana, sussurrou ele, como se temesse que ela fosse desaparecer. Lena o encarava, sem saber o que dizer. O nome soava familiar, despertava ecos distantes na memória, mas não trazia clareza. Ela era Lena havia 3 anos. Quem fora antes disso, ainda precisava descobrir. Não sei, admitiu, sincera. Não me lembro de nada. Dmitri deu um passo à frente, depois outro. Estendeu a mão e tocou seu rosto com delicadeza. A pele estava mais áspera, bronzeada pelo sol, mas o formato das maçãs do rosto, a linha do queixo, o contorno dos lábios, tudo igual. É você, afirmou com uma certeza absoluta. Minha Ana. Matei não resistiu. Atirou-se contra ela, abraçando sua cintura com força. O cheiro dos cabelos do menino a atingiu como um golpe, algo primitivo, maternal, despertou dentro dela com uma intensidade avassaladora. Lena o abraçou de volta e sentiu. O corpo lembra o que a mente esqueceu. Mamãe, você voltou. Matei se apertava contra ela, como se temesse que ela sumisse novamente. Eu sabia. Sempre soube. Fragmentos passaram pela sua cabeça, uma canção de ninar para um bebê minúsculo, uma mamadeira, os primeiros passos tropegos. Não eram memórias completas, mas faíscas emocionais, vivas como relâmpagos. Morte murmurou, afagando os cachos ruivos. Meu menino. Dmitri se aproximou e os envolveu nos braços. Sua presença trouxe de volta uma sensação de proteção que lhe faltava havia 4 anos. A voz do marido agia como uma chave, destrancando ferrugens na memória. Onde você esteve? Perguntou, afastando-se apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Eu vivi no inferno. Lena apontou na direção do lixão, escondido atrás dos montes de lixo. Não estava sozinha. Virou-se para Vera, que observava a cena de longe com uma mistura de cansaço, dor e um carinho maternal nos olhos. Vera Ivanovna, chamou Lena. Conheça minha família. A velha enfermeira aproximou-se devagar, como se receasse quebrar a magia daquele reencontro. Vera Belogorskaya. Encontrei sua esposa, completou Lena, rápida. Ela me salvou quando eu estava à beira da morte. 3 anos cuidando de mim como se fosse filha. Dmitri estendeu a mão para Vera. Então estamos eternamente em dívida com a senhora. Que dívida? Vera apertou sua mão secamente. Fiz apenas o que devia. Pelo juramento médico. Matei afastou-se um pouco da mãe e olhou para Vera com atenção. A senhora também é médica? Como a doutora Semionova da clínica. Era médica, corrigiu Vera. Agora sou só a avó da sua mãe. Então a senhora é minha avó também. Decidiu o menino, com a lógica simples da infância. Vou ter 2 avós, a do papai e a senhora. Lena sentiu as lágrimas ardendo nos olhos, mas não de tristeza, de gratidão.
Aquele criança, seu filho, aceitara Vera sem questionar, apenas porque ela era importante para a mãe. Não posso abandonar Vera, disse a Dmitri. Ela me deu uma vida quando eu não tinha ninguém. Não posso traí-la agora. Dmitri olhou para a enfermeira, depois para a esposa. Então a levaremos conosco. Ela faz parte da sua história agora. Parte da nossa família. Vera balançou a cabeça. Crianças, não posso me intruir. Não é intrusão, interrompeu Lena, firme. É família. E pela primeira vez em anos, a palavra soou como um lugar ao qual ela pertencia. Dmitri falou com firmeza, os olhos fixos nos dela. Você salvou minha esposa e minha mãe. Sua voz não deixava espaço para discussão. Nossa casa é a sua casa. Mas eu tenho um passado. Vera hesitou, as palavras presas na garganta. Todos temos, pensou. Ele sorriu pela primeira vez em meses, um gesto que iluminou o rosto marcado pela preocupação. O importante é o futuro. Estavam sentados em um banco do parque, enquanto Dmitri contava à esposa os 4 anos de busca incansável, as noites ligando para hospitais e necrotérios, os detetives particulares contratados, as pistas que levavam a lugar nenhum. Falou de Matei, que todas as noites conversava com a foto da mãe como se ela pudesse ouvir. O investigador Volkov descobriu que foi Rogav quem tentou matá-la, revelou apertando a mão de Lena. Por se recusar a autorizar a demolição da mansão Volkonsky. Ele queria construir um shopping no lugar de um monumento histórico. Lena franziu a testa. O nome soava familiar, mas a memória se recusava a colaborar. Encontraram-no morto, enterrado no concreto de sua própria obra, continuou Dmitri, a voz baixa. Antes de morrer, confessou ter encomendado seu assassinato. Quanto ao Dr. Krylov, fez uma pausa. Ainda está solto, mas a investigação avança. Ele a olhou com atenção. Ana, você precisa se apresentar oficialmente. Dar depoimento. Restaurar seus documentos. Tenho medo, admitiu ela, as palavras saindo com dificuldade. 3 anos vivendo como Lena, acostumada a ser ninguém. E se ele tentar de novo? Não tentará. A voz de Dmitri ganhava uma dureza incomum. Não permitirei. Vera ouvia em silêncio, os pensamentos girando. Por 3 anos ela havia sido a única família de Lena. Agora a jovem recuperava seus verdadeiros laços. Onde caberia uma enfermeira velha, uma pária nessa história? E nós? Perguntou, quase em um sussurro. O que será da nossa vida na lixão? Lena virou-se para ela, confusa. Que lixão? Não voltaremos mais para lá. Filha, eu não tenho documentos. Tenho antecedentes, nenhum registro. Vera balançou a cabeça. Não me encaixarei no mundo de vocês. Então criaremos um novo mundo, disse Dmitri, decisivo. Um lugar para todos que são importantes para minha esposa. Matei pulou do banco, os olhos brilhando. Posso mostrar para a mamãe nossa oficina e a casa nova? Casa nova? Lena surpreendeu-se. Mudamos há 1 ano, explicou Dmitri. A antiga era cheia de lembranças dolorosas. Agora moramos em um casarão do século XIX, na rua Dvorianskaya. Compramos como uma ruína, mas quase terminamos a restauração. Ele sorriu para o filho. Tem espaço para a vovó Vera? Claro que tem. Matei respondeu sério. Um quarto inteiro no 2º andar, com vista para o jardim. Vera observava aquela família. O homem que a aceitava sem perguntas, a criança que já a chamava de vovó, a mulher que por 3 anos fora sua filha. No peito, um sentimento desconhecido crescia, uma esperança tímida, quase dolorosa, de que talvez, houvesse um lugar para ela também. Há um problema, Dmitri interrompeu o silêncio, o rosto sombrio. Zubarel. Stanislav. Lena tensionou-se. O que há com ele? Ele não vai desistir de você tão fácil. Você é uma fonte de renda. Dmitri cruzou os braços. Pessoas como ele não gostam de perder o que consideram seu. Então pagaremos, disse Lena, simples. 5 milhões, completou Vera em voz baixa. É o que ele exige. Dmitri assobiou baixinho. Não é pouco. Mas há uma saída. Tirou o telefone do bolso. Tem um conhecido em uma agência de segurança. Vladimir Gromov, coronel reformado. Especialista em questões delicadas. Você quer usar a força? Vera alarmou-se. Quero garantir a segurança da minha família. Dmitri descou o número. Alô, Volodia? É Dmitri Berestov. Preciso de ajuda. Enquanto ele falava, Lena sentou-se ao lado do filho, tentando se acostumar com a ideia de ser Ana novamente. A memória voltava em fragmentos, o balbucio de bebê, os primeiros passos, os domingos no museu. Mas, acima de tudo, sentia um vínculo instintivo com aquele menino, como se o tempo nunca os tivesse separado. Mamãe Matei sussurrou, olhando para ela com olhos cheios de dúvida. Você não vai se perder de novo, vai? Nunca, prometeu ela, apertando-o contra si. Mamãe não vai se perder nunca mais.
Mas mesmo ao dizer essas palavras, Ana sabia, ainda havia uma batalha pela frente. Zubarel não era o tipo de homem que soltava sua presa. E para ter direito àquela felicidade, teriam que lutar. O carro preto avançava devagar pela estrada esburacada que levava ao lixão, levantando poeira que grudava nas janelas fechadas. Ana, sentada no banco traseiro, girava o medalhão entre os dedos com uma ansiedade que não conseguia disfarçar. Voltar àquele lugar depois de 3 anos era como reabrir uma ferida mal cicatrizada. Cada cheiro, cada som, cada sombra a transportava de volta aos dias em que a sobrevivência dependia de sorte e instinto. Os pesadelos não haviam desaparecido, apenas aprenderá a conviver com eles. Lembra, disse Dmitri, sem tirar os olhos da estrada à frente. Sua voz era firme, mas carregava um tom que Ana conhecia bem, a calma calculada de quem se prepara para uma batalha. Você fica no carro até que as negociações terminem. E se algo der errado? Ela perguntou, os dedos apertando o metal frio do medalhão. Nada vai dar errado. Gromov verificou o rádio de comunicação no painel, ajustando a frequência com um gesto preciso. Tenho 4 atiradores em posição. Stanislav vai entender a mensagem assim que nos vir. O lixão os recebeu com o mesmo fedor acre de sempre, uma mistura de metal enferrujado, plástico queimado e matéria orgânica em decomposição. Gaivotas gritavam em círculo sobre as montanhas de lixo, como sentinelas de um reino abandonado. E lá junto ao portão de entrada estava ele, Stanislav Zubarel, imóvel como uma estátua de granito, os braços cruzados sobre o peito adornado com condecorações que brilhavam mesmo sob a luz cinzenta do dia. O dono daquele território os aguardava. Dmitri Andreevich cumprimentou Zubarel, aproximando-se do veículo com passos medidos. Seus olhos frios e experientes varreram o interior do carro, avaliando a quantidade de passageiros. Uma delegação e tanto. Um assunto sério, respondeu Gromov, abrindo a porta e descendo com a postura ereta de um militar. Então nos receba em seus domínios. O palácio do rei do lixão era um galpão adaptado, com paredes de metal corrugado e um cheiro de óleo queimado e pólvora. Dentro, a austeridade lembrava um bunker militar. Fuzis pendurados em suportes improvisados, mapas táticos pregados nas paredes, caixas de munição empilhadas nos cantos. Mas o que mais chamava a atenção eram as fotografias emolduradas com fitas pretas, rostos jovens, uniformizados, congelados em sorrisos que o tempo e a guerra haviam apagado. Zubarel os recebeu vestido em seu uniforme de campanha, as medalhas reluzindo no peito, a Cruz de São Jorge, a medalha pela coragem, a Ordem do Mérito Militar. Insígnias de um guerreiro que havia visto demais. Lena não estava ali. Ana preferiu ficar em casa, corrigiu Gromov como se adivinhasse a pergunta não feita. Ah, é? Zubarel sorriu, um gesto que não chegava aos olhos. Então a princesa lembrou quem ela é. Interessante. Ele se sentou à mesa improvisada, uma cobertura de vidro sobre um pneu de caminhão, enquanto Gromov abria uma pasta de couro e deslizava um contrato sobre a superfície. Propomos uma solução pacífica para o conflito, Stas. 1 milhão de rublos de uma só vez, mais um emprego estável, 100 mil por mês. O ex-coronel apontou para a folha. Diretor de um centro social de apoio a moradores de rua. Zubarel folheou o documento com desdém, os lábios torcidos em uma careta. Centro social? Riu, jogando as páginas de volta sobre a mesa. Vocês estão de brincadeira? Lena é uma garota especial, disse, cruzando os braços. Educada, inteligente, mãos de ouro. Em 3 anos, ela me rendeu mais do que todos os outros juntos. Ele se levantou, andando de um lado para outro do galpão como um leão enjaulado. 500 mil por ela. Outros 500 mil pelo meu silêncio sobre onde esteve todos esses anos. Seu dedo indicador bateu no contrato. E a Vera fica. Meus homens precisam dela. Vera é uma pessoa livre, objetou Gromov. Ela é médica. E aqui tenho 50 pessoas que precisam de cuidados médicos, rebateu Zubarel, apontando para as fotografias dos companheiros caídos. Seu tom baixou, mas a dureza na voz só aumentou. Na Chechênia, eu comandava um pelotão. Recebia ordens, tomar aquela colina, segurar aquela posição. E eu obedecia, sem questionar. Uma pausa. O ar ficou pesado. Até que uma ordem custou a vida de todos os meus rapazes. Ele parou, acendeu um cigarro com mãos que não tremiam. O comando decidiu tomar uma altura estratégica, não importava o custo. 42 homens avançaram em ataque frontal contra posições fortificadas. Zubarel exalou a fumaça lentamente. Quantos voltaram, Dmitri Andreevich? Gromov já conhecia a resposta, mas deixou que ele dissesse. 4. 4 de 42. O cigarro queimava entre seus dedos. Por que meus meninos morreram?
Por estrelas no ombro de algum general? Por uma linha bonita no relatório de guerra? Depois disso, você desertou? Zubarel olhou para ele, os olhos como facas. Eu mori. Sua voz era um rosnado. Stanislav Grigorievich Zubarel morreu heroicamente no assalto à altura 1205. Recebeu póstumamente a Ordem do Mérito. A família enterrou um caixão vazio. Ele bateu os nós dos dedos na mesa. O Estado me traiu primeiro. Agora cada um por si. Enquanto os homens discutiam termos e condições no galpão, Ana não aguentou mais. Saiu do carro, os pés afundando levemente no solo irregular do lixão. 3 anos naquele lugar haviam lhe ensinado a se orientar pelos cheiros, o metal oxidado da área de sucata, o azedo dos resíduos orgânicos, o doce enjoativo dos plásticos derretidos. Seguiu o instinto até os contêineres marítimos reformados, pintados com tinta descascada, que serviam como posto médico improvisado. Parou junto à janela de um deles e espiou para dentro. Vera estava inclinada sobre um homem de meia-idade, suas mãos enrugadas segurando com cuidado o pulso do paciente. O doente era apenas pele e ossos, a pele cinzenta, os olhos fundos como covas. Câncer em estágio terminal. Ana já havia visto rostos assim durante suas visitas a hospitais oncológicos, quando ainda trabalhava com causas sociais. Doutora, o homem sussurrou, a voz rouca como papel de lixa. Faça isso hoje. Não aguento mais. Colha, você tem certeza? A voz de Vera era suave, quase maternal. Tenho. Ele tentou sorrir, mas a fraqueza só deixou seus lábios trêmulos. 3 meses de agonia são suficientes. Em casa, minha mulher chora toda vez que me vê assim. Não tenho dinheiro para um hospício. Vera tirou do bolso da jaleca um frasco de vidro e uma seringa. Ana entendeu o que estava prestes a acontecer, mas não conseguiu se afastar. Durma em paz, Colha, disse a médica, inserindo a agulha com precisão cirúrgica na veia do braço do homem. A dor não vai voltar. Os olhos do paciente se fecharam, o rosto relaxando em uma expressão de alívio infinito. Obrigado, doutora, murmurou. Finalmente. Sua respiração cessou alguns minutos depois. Vera fechou as pálpebras do morto, fez o sinal da cruz e só então percebeu Ana parada à janela. Eu vi o que você fez, disse Ana, entrando no container. Vera não negou. Guardou a seringa na bolsa médica com movimentos mecânicos, como quem repete um gesto há anos. Colha sofria há 3 meses. Pedia ajuda todos os dias. Sua voz não tremia. Ele não tinha dinheiro para um hospício, e aqui não temos morfina suficiente para aliviar a dor dele. O que eu deveria fazer? Assistir enquanto se retorcia de agonia? Você o matou. Eu o livrei do sofrimento. Vera se virou para encará-la, os olhos cansados, mas firmes. Na UTI, eu também fazia isso quando via que não havia mais esperança, que a pessoa estava condenada e só sentia dor. Ela se sentou na beirada da maca improvisada. Em 15 anos, foram 23 pessoas. Todas me pediram. Ana afundou na única cadeira do lugar, um assento de carro preso a uma estrutura de metal. Como você decidia a quem ajudar? Os casos sem esperança. Aqueles que tinham dias ou semanas de tortura pela frente. A velha enfermeira olhou para as próprias mãos, marcadas por veias e cicatrizes. Juramos salvar vidas. Mas e quando não há mais vida para salvar? Devemos apenas assistir ao fogo consumi-las? Os juízes disseram que você roubava medicamentos para vendê-los. Vera riu, um som amargo. Na verdade, eu dava aos que estavam morrendo o que a medicina moderna se recusa a oferecer: o direito a uma morte digna. E a religião? A igreja ensina que só Deus decide. O padre na prisão me disse a mesma coisa, que o suicídio é pecado, que devemos aceitar o sofrimento como prova de fé. Ela se levantou, aproximando-se da janela. Mas será pecado aliviar a dor de alguém? Será que um Deus misericordioso quer que seus filhos se contorçam em agonia? Ana permaneceu em silêncio, digerindo aquelas palavras. Fragmentos de sua antiga vida começaram a surgir em sua memória. Os discursos inflamados em defesa do patrimônio cultural, as batalhas judiciárias por justiça social, a crença inabalável de que era possível mudar o mundo. Como conciliar tudo aquilo com o que acabará de descobrir sobre Vera? Na UTI, eu via milhares morrerem, continuou a enfermeira, a voz baixa. Alguns iam em paz com a alma leve. Outros imploravam pela morte durante semanas. Ela se virou, os olhos brilhando com uma convicção que Ana nunca havia visto antes. E então, devemos seguir a letra da lei ou a voz da consciência? Isso é assassinato, Vera Ivanovna. É o último ato de cuidado médico. A mulher se aproximou. Quando não podemos mais curar, só nos resta aliviar. E se os meios convencionais não são suficientes? E retirou um envelope amarelecido pelo tempo.
Dentro, fotografias em preto e branco capturavam momentos que pareciam pertencentes a outra vida. Ela e Dmitri jovens, sorridentes com um bebê nos braços, Matei aos 6 meses, com seus cachos escuros e o mesmo olhar curioso da mãe. Outra imagem mostrava os três diante da fachada recém-restaurada da mansão Volkov, o sol da tarde iluminando as colunas junicas como se abençoasse aquele instante. Nós éramos felizes aqui, murmurou Ana, os dedos tremendo ao tocar a borda da foto. A dor não era aguda como antes. Agora doía de um jeito surdo, como uma cicatriz que coça quando o tempo muda. Dmitri aproximou-se e envolveu seus ombros com um braço. Não disse nada. Não havia palavras que pudessem preencher o vazio deixado por aquele menino de riso fácil, que adorava esconder brinquedos nos vasos de porcelana chinesa do corredor. O silêncio entre eles era pesado, mas não incômodo. Era o silêncio de quem já chorou todas as lágrimas possíveis e aprendeu a carregar a saudade sem que ela os quebrasse. O que mais tem aí? Perguntou ele finalmente à voz rouca. Ana folheou o envelope com cuidado. Entre as fotos encontrou um bilhete dobrado em 4, escrito à mão com a letra infantil de Matei. Mamãe, quando você voltar, a gente faz um castelo de almofada no seu quarto. O papai disse que você tá trabalhando num castelo de verdade, mas eu prefiro o nosso. Beijos, seu príncipe. Ela pressionou o papel contra o peito, como se pudesse, através daquelas linhas, sentir o cheiro de sabonete de bebê e o calor do abraço apertado de seu filho. Dmitri fechou os olhos por um instante. Ambos sabiam que aquele pedaço de papel era o último vestígio físico da voz de Matei, e que, de alguma forma, ele havia pressentido o que viria. Crianças às vezes sabem coisas que os adultos se recusam a enxergar. Ele sempre soube que este lugar era mágico para você, disse Dmitri, afagando os cabelos da esposa. Talvez por isso tenha deixado isso aqui. Para você lembrar que não importa o que acontecesse, este era o nosso reino. Ana engoliu em seco. O quarto de Matei ficava 2 andares acima, com as paredes ainda pintadas daquele azul celeste que ele mesmo havia escolhido aos 4 anos. Ela não tinha coragem de subir até lá. Não ainda. Mas sabia que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar aquele espaço vazio, onde os brinquedos permaneciam intocados e a cama pequena guardava um dono que nunca mais voltaria. E agora? Perguntou, guardando o bilhete de volta no envelope com uma reverência quase religiosa. O que fazemos com este lugar? Com nós mesmos? Dmitri suspirou, olhando pela janela para o jardim onde as rosas selvagens haviam crescido desordenadamente, engolindo os caminhos de pedra. Reconstruímos, respondeu simplesmente. Não como era antes. Isso seria impossível. Mas construímos algo novo sobre as fundações que sobraram. Ele virou-se para ela, os olhos úmidos, mas determinados. Você sempre disse que casas têm memória. Então que a memória desta casa inclua também o que sobrevivemos. O que superamos. Ana sentiu lentamente. Pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com a esperança. Não a esperança ingênua de que tudo voltaria a ser como antes, mas a convicção áspera de que, mesmo partidos, eles ainda podiam escolher o que fazer com os cacos. Lá embaixo no salão, Vera Ivanovna acendeu a lareira com mãos que tremiam levemente. As chamas dançaram sobre a madeira seca, projetando sombras móveis nas paredes revestidas de seda desbotada. Ela observou as fotografias emolduradas na prateleira, uma família que já não existia daquela forma, mas que, contra todas as probabilidades, havia se reunido novamente, não inteira, nunca inteira, mas viva. Este lugar precisa de gente, disse Vera, sem se virar. Sua voz, antes áspera pelo cigarro e pelas noites em claro, soava estranhamente suave naquele ambiente. Pode ser um abrigo, para quem não tem para onde ir, ou um centro de reabilitação, para os que, como eu, precisam de uma segunda chance. Ana desceu os degraus devagar, como se cada um deles a aproximasse não só do salão, mas de um futuro que ainda não ousara imaginar. Um centro, repetiu, provando as palavras. Um lugar onde pessoas quebradas possam se recompor. Dmitri juntou-se a elas, apoiando as mãos no ombro de cada uma das mulheres. Pelas janelas altas, o crepúsculo tingia o céu de roxo, como se o próprio tempo hesitasse entre o luto e a promessa de um novo dia. Então está decidido, disse ele. Amanhã começamos. Ana abriu a bolsa de couro desgastado pelo tempo e retirou um diário encadernado em pele escura. As últimas anotações, datadas de maio de 2020, tremiam em sua caligrafia apertada, como se as letras próprias temessem o que registravam. Rogatiov está mais agressivo. Hoje disse claramente que sabe onde Matei estuda, a que horas Dmitri volta do trabalho. Já não ameaça só a mim, mas a família toda. Dmitri implora que eu desista dessa guerra, mas não posso.
Se recuar agora, amanhã arrasarão todos os prédios históricos do centro. O caderno se fechou com um estalo seco. A memória voltava em ondas dolorosas, como sangue retornando a dedos congelados. Sobre a mesa de cabeceira, uma caixa de música antiga, presente de casamento da sogra, aguardava em silêncio. Ana levantou a tampa com cuidado, e os primeiros acordes de uma valsa de Chopin preencheram o quarto. Era sua música, a que tocará no dia em que trocaram juramentos na capela do século XV, restaurada com os primeiros salários dos dois. Então, como agora, as notas traziam tudo de volta, a lua de mel em Praga, onde passavam horas entre museus e lojas de antiguidades. O nascimento de Matej numa manhã gélida de fevereiro, quando Dmitri chorou de alegria ao segurar o filho nos braços pela primeira vez. Eu me lembro, sussurrou Ana, pressionando o diário contra o peito. Lembro de tudo. Cada pedra que guardei foi um dia em que me lembrei de você, mamãe. No quarto ao lado, Matej havia espalhado pelo chão sua coleção de 4 anos. Pedras coloridas, fragmentos de azulejos antigos, moedas de épocas distintas. Cada peça ocupava seu lugar em caixinhas etiquetadas com letra infantil. Com orgulho mostrou-lhe uma pedra arredondada e cinzenta. Essa eu encontrei perto do nosso lago favorito. E esta aqui, apontou para outra, no lugar onde a gente colhia cogumelos com papai. Lembra quando você me ensinou a diferenciar os podberezoviki dos venenosos? Ana segurou a pedra, e a memória reconstituiu o dia de verão, os 3 caminhando pela floresta, Matej, então com apenas 4 anos, arrastando uma cesta maior que ele, enquanto ela lhe mostrava como cortar os fungos sem danificar as raízes. Lembro, filho. E sua voz falhou. Você achou um borovic do tamanho de um prato e não parou de se gabar por uma semana. É. Os olhos do menino brilharam. E você dizia que a floresta é um livro vivo de história, que cada árvore guarda o passado. Papai falava que você tinha se perdido, mas eu sabia que você estava perto. Ele se aninhou contra ela. E meu coração sabia. Ana o abraçou com força, sentindo a maré da amor materno varrer os últimos diques que a amnésia erguera. Agora tudo voltava, os primeiros passos de Matej sobre o assoalho desta mesma sala, a primeira vez que ele balbuciou mamã. As noites em que inventava histórias de príncipes e princesas, as visitas a museus onde o menino examinava cada peça com seriedade de arqueólogo. Meu querido, murmurou, beijando os cachos ruivos. A mamãe não vai embora nunca mais. Quando Matej adormeceu, Ana sentou-se diante do computador no gabinete. Era hora de descobrir o que acontecerá com o homem que destruíra a vida de Vera e indiretamente a sua própria. A tela iluminou o rosto de Igor Valentinovich Krylov, sorridente e impecável como um anúncio de clínica de luxo. O site da Media Elite exibia fotos de suítes suntuosas, equipamentos de última geração e depoimentos de pacientes da alta sociedade local. Dr. Igor Krylov, candidato a ciências médicas, autor de 20 trabalhos sobre anestesiologia, lia a biografia oficial. Diploma vermelho do Instituto de Medicina, estágio na Alemanha, carreira em hospitais de referência. Ana rolou a página até as notícias recentes. Krylov casara-se com Elizaveta Rogatiova, filha do falecido incorporador, em uma cerimônia de 5 milhões de rublos. Lua de mel nas Maldivas. 2 filhos em colégio interno suíço. Em entrevista a um jornal regional, o médico expunha sua filosofia. A medicina é um negócio como qualquer outro. Quem pode pagar por tratamento de qualidade recebe o melhor. Os demais que se contentem com a ajuda gratuita nos hospitais públicos. O mercado regula tudo. Canalha, murmurou Ana. Mas o pior viria a seguir. Krylov era dono da rede de farmácias Dorovi Plus, que abastecia hospitais da região. O esquema era simples. Remédios caros com preços inflacionados iam para clínicas privadas. As instituições públicas recebiam medicamentos vencidos ou de qualidade duvidosa. Um artigo investigativo sugeria seu envolvimento no tráfico ilegal de opiáceos hospitalares? Morfina e fentanil desapareciam dos estoques e reapareciam no mercado negro por preços 10 vezes superiores. Ele não mudou, constatou Ana quando Dmitri entrou com uma xícara de chá. E ainda lucra com a dor alheia. O que você pretende fazer? Perguntou ele, sentando-se à sua frente. Ainda não sei. Ela recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando na mesa. Esse homem arruinou a vida de Vera. Mas qualquer movimento contra ele pode se voltar contra nós. Por quê? Porque ele sabe sobre a eutanásia. Se começarmos a investigá-lo, Dmitri assentiu, compreendendo. Krylov era do tipo que atacava onde mais doía. Naquela noite, à mesa de jantar, uma peça maciça de carvalho que Vera ainda olhava com estranhamento, como se a prata
O cristal e a porcelana fina fossem um sonho após anos de latas de conserva e pratos de plástico, Ana anunciou, vou reabrir a agência. Não como antes, acrescentou, servindo-se de um pedaço de pão caseiro com mel. A linha clássica vai organizar eventos gratuitos para quem realmente precisa, crianças de orfanatos, idosos de asilos, famílias de militares mortos em combate. E o dinheiro? Perguntou Vera, pragmática. Encontraremos patrocinadores. Há pessoas dispostas a pagar pelo privilégio de fazer o bem. Os eventos pagos cobrirão os custos dos projetos sociais. Matei, que ouvia atentamente, franziu a testa. Mamãe, e o que a gente faz com a tia Vera? Afinal, ela matava pessoas. O silêncio pairou sobre a mesa. Ana olhou para a velha enfermeira, cujo rosto empalideceu, e pousou o garfo. Mote, começou Dmitri, suavemente. Os adultos às vezes tomam decisões difíceis. Mas o que tem de errado em ajudar um tio doente a não sofrer mais? Insistiu o menino, com a lógica crua da infância. Se ele está com muita dor e os médicos não podem curar, por que não aliviar? As palavras, simples e cortantes, ecoaram no ar. Ana e Dmitri trocaram um olhar. O problema, filho, iniciou Dmitri, é que a lei proíbe muitas coisas, interrompeu Ana, virando-se para Vera. Mas às vezes a lei e a justiça são coisas diferentes. Ela segurou a mão da enfermeira. O que você planeja fazer agora? Não sei, admitiu Vera com honestidade dolorosa. Com ficha criminal não consigo trabalho decente. E que habilidades eu tenho? Quem precisa de uma assassina por piedade? Não fale asneira, cortou Dmitri. Você é médica. E uma boa médica. Stas não é idiota, ele sabe do seu valor. Vera me salvou, disse Ana. E nos devolveu um ao outro. Precisamos protegê-la. Mesmo que isso signifique, hesitou, cobrir seus atos. Há crimes contra a lei, continuou, apertando os dedos da velha amiga. E crimes contra a consciência. O que você fez foi contra a lei. O que Krylov faz é contra a consciência. Uma semana depois, foram até o terreno onde antes ficava o lixão. A transformação era impressionante. No lugar dos montes de detritos e barracos de papelão, erguiam-se casinhas arrumadas, contêineres organizados, um posto médico equipado, uma cozinha comunitária e, mais adiante, uma pequena biblioteca. No letreiro sobre a porta lia-se, Centro Social Segunda Chance, diretor, S.G. Zuborev. Stanislav os aguardava junto ao posto médico, vestindo uma camisa impecavelmente engomada e calças de corte clássico. Dos tempos em que reinava sobre o lixão, restavam apenas as cicatrizes no rosto e o hábito de manter as costas eretas como um militar. Bem-vindos à civilização, disse ele, apertando a mão de Dmitri com firmeza. E você, princesa? Como vai? Ana sorriu. Melhor impossível. E aqui? Tudo em ordem, respondeu Zuborev, conduzindo-os pelo terreno. 50 pessoas viviam ali permanentemente, outras 50 vinham diariamente para almoçar ou receber atendimento médico. Meus rapazes mantêm a disciplina, e Vera Ivanovna põe todos de pé, explicou ele com orgulho. O posto médico era de fato impressionante, equipamentos modernos, uma farmácia completa e 3 enfermarias com camas hospitalares de verdade. Vera, de jaleco branco, atendia pacientes sem teto, refugiados e pessoas sem documentação. Agora posso tratar como deve ser, confessou a Ana, enquanto aplicava uma injeção. Tenho todos os analgésicos necessários. Ninguém mais precisa morrer em agonia. Ana hesitou. E a tentação? A enfermeira não entendeu. Ajudar os doentes sem esperança. Apressar o fim. Vera ficou em silêncio, olhando pela janela para o terreno agora organizado. Sabe, filha, quando você tem morfina suficiente para aliviar a dor, a vontade de antecipar a morte simplesmente some. Seu sorriso foi triste. Antes eu matava por desespero. Agora tenho como amenizar o sofrimento sem tirar vidas. Zuborev aproximou-se. Vera Ivanovna, temos uma emergência. Um homem com infarto. Precisamos de você. A enfermeira mudou de postura instantaneamente, voltando ao modo profissional. Ana, desculpe. Duty calls. E desapareceu no posto médico. Zuborev ficou com os visitantes, acendendo um cigarro. Uma mulher extraordinária. 6 meses sem uma única morte aqui. Nas clínicas da cidade, não tem estatísticas assim. Dmitri perguntou, e você? Como está se saindo no novo trabalho? Zuborev soltou a fumaça, observando o lugar. Descobri que liderar pessoas não exige uma arma na mão. Disciplina, justiça, cuidado com os subordinados. Os princípios do exército funcionam em qualquer lugar. Ana o estudava, surpresa. O homem que antes lhe inspirava terror agora falava de consciência. Não sinta saudades da vida antiga, provocou Dmitri. De quê?
De roubar e extorquir? Zuborev riu. Sabe qual é a coisa mais estranha? Pela primeira vez em 20 anos, durmo em paz. Não sonho com os chechenos que matei, nem me atormento pelo que fiz no crime. Ana absorvia aquela transformação. Talvez todo mundo merecesse uma segunda chance. Zuborev virou-se para ela. Falando nisso, princesa, tenho informações sobre o Dr. Krylov. Que informações? Ele não só rouba remédios. Ele mata pacientes. O cigarro queimava entre seus dedos. Parentes pagam para que ele acelere a morte de doentes terminais. Como você sabe? Ainda tenho contatos em certos círculos. Zuborev sorriu com ironia. Krylov ofereceu seus serviços a um chefão local. O cara recusou, amava a esposa, queria lutar até o fim. Mas o doutor insistia. Por que prolongar o sofrimento? Melhor deixá-la partir em paz. Ana sentiu náusea. Vera matava por compaixão, atormentada a cada vez. Krylov transformará a morte em negócio. Tem provas. Por enquanto, indiretas. Mas estou trabalhando nisso. Zuborev jogou a bituca no cinzeiro. Gente como ele sempre erra. É questão de tempo. Naquela noite, Ana sentou-se no jardim, observando as rosas sob a luz da lua. Vera juntou-se a ela no banco. Duas mulheres que haviam cruzado o inferno e encontrado um caminho de volta. Filha, preciso pedir um favor, murmurou a enfermeira. Se algo acontecer comigo, se Krylov ou a justiça. Vera fez uma pausa. Não se culpe. Eu fiz minhas escolhas há muito tempo. Nada vai acontecer, respondeu Ana, firme. Não vou permitir. Você não pode controlar o mundo. Posso tentar. Ana sorriu. Afinal, já controlei uma agência de eventos inteira. Vera riu e pela primeira vez em meses. É verdade. Como você era antes disso? Teimosa, idealista, sempre brigando por justiça. Ana colheu uma rosa, cheirando suas pétalas. Dmitri dizia que eu discutiria até com o diabo se achasse que ele estava errado. E o que aconteceu com essa teimosia no lixão? Não desapareceu. Só se escondeu debaixo do medo e da dor. Ana olhou para a casa, onde as janelas brilhavam com luz quente. Agora tenho pelo que lutar. Você, minha família. E Krylov? Krylov pagará pelo que fez. Sua voz recuperara o aço que outrora desafiara Rogatiov. Mas não era a hora ainda. Primeiro precisava proteger quem amava. Ficaram no jardim até tarde, tecendo planos. Entre elas havia uma intimidade forjada no fogo das provações. Ambas conheciam o preço da vida e da morte. E sabiam que às vezes as decisões mais cruciais são tomadas sozinhas, guiadas apenas pela voz da consciência. Sabe, disse Ana antes de se deitar, achava que o pior em MNYZH era não lembrar do passado. Mas o pior é lembrar, e entender a que custo veio minha salvação. Se arrepende de ter recuperado a memória? Ana balançou a cabeça. Agora sei por que lutar. E sei que existem pessoas dispostas a morrer por quem amam. Olhou para Vera, a mulher que arriscara a liberdade por uma estranha encontrada no lixo. O amor assume muitas formas. Às vezes é o cuidado de uma mãe por uma filha que não é sua. Às vezes é a última injeção para quem não aguenta mais a dor. No quarto, Ana abriu uma caixa de música. A melodia de Chopin a transportou a uma época em que a vida era simples e previsível. Aquela simplicidade se fora para sempre. Mas algo mais importante chegará. A certeza de que a felicidade precisa ser defendida, e que a justiça, às vezes, habita além da lei. Inverno de 2025. Um narco-barão de jaleco branco, diretor de uma clínica de elite, traficava morte. A manchete estampava a primeira página do jornal local em letras garrafais. Ana segurava o exemplar, sentindo o gosto doce da vitória. 6 meses de trabalho meticuloso, coleta de provas, depoimentos, pressão sobre jornalistas. Tudo finalmente dera resultado. Impressionante, comentou Dmitri, lendo por cima de seu ombro. Até fotos do solar de Krylov haviam sido publicadas. O artigo era devastador. Ana fornecera cópias de documentos sobre remédios vencidos, gravações de ligações do médico com fornecedores e testemunhos de enfermeiras coagidas a silenciar sobre o desaparecimento de opiáceos. O material ocupava 2 páginas. A foto mais chocante mostrava Krylov ao lado de sua Ferrari, com um sorriso cínico de quem via o mundo como sua propriedade. A legenda dizia, valor do carro, 15 milhões de rublos. Mesmo valor que o doutor faturou com o tráfico de morfina no ano passado. Olha o que ele diz, apontou Dmitri para uma caixa de texto com a resposta de Krylov. As acusações são absurdas e caluniosas. Minha clínica opera estritamente dentro da lei. Todos os medicamentos são adquiridos por meio de fornecedores licenciados. Até agora ele mente, disse Ana com nojo. Mas a opinião pública foi implacável.
Até o meio-dia, dezenas de posts de ex-pacientes da Modelite inundaram as redes sociais, relatando preços abusivos, tratamentos negligentes e funcionários grosseiros. Algumas histórias gelavam o sangue. Pacientes com câncer que receberam quimioterápicos falsificados, parturientes que tomaram antibióticos vencidos. Ao anoitecer, uma fila de vítimas se formou em frente à promotoria regional. A busca na mansão de Kryllos foi transmitida ao vivo, com uma multidão de jornalistas e câmeras registrando cada detalhe. Ana e sua família acompanhavam tudo sem piscar, hipnotizados pela tela. Isso é que é reviravolta, comentou o apresentador, enquanto investigadores carregavam caixas de ampolas do porão. Lá, escondido atrás de uma porta blindada, foi encontrado um verdadeiro arsenal de narcóticos. Morfina, fentanil, promidol, dezenas de milhares de doses desviadas de hospitais e prontas para serem revendidas. No computador do escritório de Kryllos, as mensagens eram explícitas, negociações de preços, rotas de distribuição, tudo meticulosamente planejado. Papai, esse homem vai para a cadeia agora? Perguntou Matei, observando Kryllos ser levado algemado. Vai, filho. E por muito tempo, respondeu Dmitri, com um misto de satisfação e tristeza. O julgamento foi rápido e contundente. As provas eram tão esmagadoras que nem os advogados de defesa tentaram negar os fatos, limitavam-se a pedir clemência. O pai deputado de Kryllos tentou usar suas influências, mas o escândalo era grande demais. A sociedade exigia justiça. Igor Valentinovich Kryllos foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado por tráfico de entorpecentes, formação de organização criminosa e danos à saúde pública. A clínica Modelite teve sua licença cassada, a rede de farmácias foi fechada, e todos os bens foram apreendidos como prova material. A justiça venceu, disse Ana, enquanto ela e Vera ouviam o noticiário. Sim, concordou a velha enfermeira com um suspiro. Mas chegou tarde demais para quem sofreu nas mãos dele. A reabilitação de Vera foi a consequência natural do caso Kryllos. Com base nas novas evidências apresentadas pela investigação, o Supremo Tribunal revisou a sentença de 2018. O verdadeiro criminoso havia sido punido, e Vera Ivanovna Belogorskaya foi inocentada de todas as acusações, com a restituição de seus direitos, uma indenização moral de 2 milhões de rublos e o reconhecimento público de sua integridade. Heroína que sofreu pela honestidade, leu Ana em manchete de jornal, olhando para Vera. Gosta dessa fama? É estranho, admitiu a enfermeira, folheando a reportagem sobre si mesma. Passei a vida trabalhando nos bastidores, sempre à sombra dos médicos. E de repente me chamam de heroína. Na entrevista ela falava com cautela, mas sem rodeios. Não me arrependo do que fiz. Ajudei pessoas a partirem sem dor quando a medicina já não podia aliviar seu sofrimento. E continuarei ajudando quem precisar, enquanto tiver forças. A diferença é que agora tenho acesso a analgésicos de qualidade, para que possam morrer de morte natural, sem agonia desnecessária. Lhe ofereceram um cargo de prestígio no hospital regional, chefe do departamento terapêutico, com um salário de 200 mil rublos. Mas Vera escolheu ficar no centro social. Por quê? Espantou-se Dmitri. É a chance de voltar para a grande medicina. E por que eu precisaria da grande medicina? Respondeu ela, sorrindo. Aqui sou mais necessária. Lá já tem médicos suficientes. Aqui sou uma só para 50 pessoas. E cada uma delas é um caso único. Primavera de 2025. O Fundo Beneficente Caminho de Casa foi inaugurado no primeiro aniversário do reencontro da família Beriostov. A cerimônia ocorreu na mansão restaurada dos Volkonsky, o mesmo prédio pelo qual Ana quase perdeu a vida. A história deve servir às pessoas, não ser um objeto morto e empoeirado, disse Ana aos jornalistas reunidos. Nosso fundo vai oferecer ajuda em locais históricos, para que as pessoas sintam conexão com o passado e esperança no futuro. Os primeiros projetos incluíram a reabilitação de moradores de rua, apoio a ex-presidiários e assistência a vítimas de violência doméstica. Os programas funcionavam em mansões, museus e monumentos arquitetônicos. A beleza descobriu-se e curava almas tão bem quanto remédios. Dmitri expandiu sua oficina, dedicando-se à restauração de relíquias familiares para pessoas de baixa renda. De graça, recuperava fotografias antigas, consertava móveis quebrados e devolvia a vida a objetos esquecidos que guardavam memórias de gerações. Sabe o que há de mais surpreendente? Contou a Ana durante o jantar. Quando uma pessoa recebe de volta algo restaurado de seu avô ou bisavó, é como se recuperasse suas raízes. Deixa de se sentir sozinha. Matei, agora com 9 anos, desenvolveu uma paixão séria por medicina, inspirado pela avó Vera.
Lia manuais, decorava nomes de remédios e sonhava em ser médico. Quero curar pessoas como a vovó Vera, declarou aos pais. Só não vou matá-las nem por piedade, acrescentou, firme. Por quê? Perguntou Ana, curiosa. Porque a morte deve chegar sozinha quando for a hora. O médico tem que lutar até o fim. A sabedoria infantil impressionava pela simplicidade e profundidade. Stanislav Zubarev, para surpresa de todos, revelou-se um administrador exemplar no centro social. Sua disciplina militar e senso de justiça provaram ser exatamente o que aquelas pessoas, que haviam perdido a fé em si mesmas e na sociedade, precisavam. Tenho aqui um verdadeiro exército, confessou a Dmitri em uma visita. Só que em vez de fuzis, usam vassouras e pás. Em vez de ordens, pedidos. E em vez de medalhas, recebem gratidão nos olhos. O centro floresceu. As autoridades regionais começaram a replicar o modelo de Zubarev em outras cidades. O ex-rei do lixão tornou-se consultor em adaptação social de moradores de rua. Quem diria que as habilidades de um comandante serviriam na vida civil? Refletiu em voz alta. Mas as pessoas são iguais em todo lugar. Precisam de ordem, justiça e cuidado. O que antes era um terreno baldio marcado pela ganância de Rogatiov agora se transformava em um espaço de memória e resistência. O Parque das Vítimas da Corrupção na Construção nasceu onde deveria ter surgido mais um centro comercial sem alma. Entre árvores recém-plantadas e bancos de madeira escura, uma placa de bronze reluzia sob o sol da tarde, dedicado àqueles que deram a vida pela preservação de nosso patrimônio cultural. Zubarev passou os dedos pelas letras gravadas, sentindo o peso de cada nome ali implícito. Justiça, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Uma justiça tardia, é verdade, mas que chegará como um sopro de ar puro depois de anos de sufocamento. A noite caía sobre a casa dos Beriostov quando Ana mexia uma panela no fogão, absorvida pelo ritmo doméstico que outrora lhe parecia tão distante. O cheiro de ervas frescas se misturava ao som das páginas virando. Viera folheava uma revista médica junto à lareira, enquanto seus óculos escorregavam levemente pelo nariz. Interessante este artigo sobre novos protocolos de alívio da dor, comentou, marcando uma página com o dedo. Se tivéssemos isso anos atrás, muitas coisas teriam sido diferentes. Não teríamos tido tantos dilemas com a eutanásia? Perguntou Ana, sem tirar os olhos do refogado. Não teríamos tido tantos sofrimentos desnecessários, corrigiu Viera, fechando a revista com um gesto decidido. E isso, minha cara, faz toda a diferença. Matiei, sentado à mesa com os cotovelos apoiados no livro didático, levantou os olhos de repente. Mãe, você é feliz? A pergunta, simples e direta, fez com que Ana congelasse por um instante, a colher de madeira suspensa no ar. Ela olhou para o filho, depois para Dmitri, que ajudava o menino com um exercício sobre as reformas de Pedro, o Grande. Seus olhos encontraram também Viera, aquela mulher que se tornará um pilar tão inesperado quanto essencial em suas vidas. Pensou nos rostos que cruzavam o salão do Fundo Cultural, crianças que riam entre tapeçarias centenárias, moradores de rua que encontravam abrigo e dignidade no centro social, objetos esquecidos que ganhavam nova vida nas mãos de Dmitri. Lembrou-se do lixão, do frio que mordia os ossos, da sensação de ser menos que nada. E então, como se as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem, ela entendeu. Sabe, filho, disse, sentando-se ao lado dele com um suspiro lento. Eu perdi 4 anos da minha vida. Esqueci quem era, quase morri entre montanhas de lixo. Fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. Mas foram esses mesmos 4 anos que me ensinaram o que é a felicidade verdadeira. Não é a ausência de dor ou de problemas. É a capacidade de encontrar significado nas dificuldades. E de ajudar os outros a encontrarem o caminho de volta para casa. Ela passou o braço pelos ombros de Matiei, puxando-o para perto. Humanidade, continuou, como se testasse o sabor da palavra. É quando uma enfermeira idosa salva uma estranha entre o lixo. Quando um ex-militar se torna guardião dos que não têm voz. Quando uma filha perdoa a mãe e a mãe a filha. Seus olhos brilharam. Quando as pessoas criam beleza onde outros só veem ruínas. O menino assentiu, sério. Então nós somos humanitários. Nós nos esforçamos para ser, respondeu Dmitri, fechando o livro de história. Todos os dias. Mais tarde, quando a casa adormeceu, Ana ficou junto à janela, observando as luzes da cidade piscarem como estrelas terrestres. Cada ponto luminoso era uma vida, uma história, um desejo de felicidade. Todo mundo merece uma segunda chance, pensou, apertando entre os dedos o medalhão em forma de chave, aquele mesmo que anos antes fora seu único elo com um passado esquecido. Agora ele simbolizava algo maior,
a certeza de que qualquer porta pode ser aberta, desde que se encontre a chave certa. Às vezes essa chave era a memória, outras vezes o amor, e nas horas mais simples bastava um gesto de bondade humana. No quarto das crianças, Mathieu sonhava com estetoscópios e sorrisos de pacientes curados. Na sala ao lado, Viera dormia sem pesadelos pela primeira vez em décadas, sua consciência finalmente em paz. E na antiga cocheira, transformada em oficina, dezenas de objetos aguardavam as mãos hábeis de Dmitri para renascerem: baús de madeira, retratos desbotados, relógios que voltariam a marcar o tempo. A justiça havia prevalecido. O medo cedera lugar ao amor. E a história, aquela que quase fora apagada pela ganância, ganhará o final que sempre mereceu. Não um felizes para sempre e ingênuo, mas um felizes apesar de tudo, construído com luta, com lágrimas, com escolhas diárias de não desistir. Algo dentro de Ana sabia que as melhores histórias ainda estavam por vir, e enquanto o vento balançava suavemente as cortinas, ela sorriu para a noite, confiante de que cada amanhecer traria novas páginas para serem escritas.